Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Esta é a última lição dessa série de estudo desse segundo trimestre de 2018, a volta do nosso Senhor Jesus. Está conosco hoje mais uma representante do universo feminino, a Yara, uma amiga nossa, aceitou o convite. Seja bem-vinda, Yara. Obrigada, é um prazer estar aqui. Achei muito interessante o canal e aceitei o convite. Isso, e que venha mais vezes, O pessoal aqui gosta de sempre ver. A Thaisa esteve aqui representando o universo feminino ultimamente, pela primeira vez, depois de 1 ano e 2 meses de canal. E aqui, nós falamos que ia ter mais um representante, a Yara está aqui conosco. E ela trouxe muitas entrelinhas, pessoal, umas falas bastante interessantes, fiquem ligados, pois com certeza vai ajudar vocês a refletir sobre o assunto dessa lição e principalmente nas entrelinhas dos assuntos dessa lição, que é o nosso papel. Pessoal, antes de nós entrarmos nas entrelinhas, eu gostaria de falar para vocês que nós estamos com uma descrição aqui, um link na descrição desse vídeo, que você pode clicar e entrar no grupo do WhatsApp. Através desse grupo, nós estamos então compartilhando os slides, que a gente traz aqui todas as lições. Então você pode ter acesso a esse grupo. Nós estamos tentando manter o grupo assim bem focado com os assuntos do canal Entre Linhas, da lição, mas você sabe como é grupo de WhatsApp, De vez em quando o pessoal desvia, mas a ideia não é ficar desviando, a ideia é para vocês terem acesso a esse material e poder fazer alguma comunicado. Em todo caso, o ideal é que algumas discussões saiam desse grupo restrito do WhatsApp e vá para os comentários aqui do vídeo, ok? Então se você tiver alguma coisa interessante, comente no vídeo, para ajudar então a outros a lerem esses comentários, porque senão no grupo lá são só atualmente 160 e poucas pessoas, que ficam lá naquele grupo fechado discutindo, ok? Então vamos deixar o grupo mais para trocar materiais, trocar alguma informação bastante direta do canal, beleza? Então tem o link aqui, é só você clicar, de preferência no smartphone, e você já vai ser direcionado e vai ser adicionado então no grupo do WhatsApp do Entre Linhas. No mais, queríamos também agradecer a todos que têm orado, elogiado o projeto Entre Linhas. Tem um pessoal aí que está inclusive ajudando, pedindo like, O pessoal dê o like no vídeo, porque isso é muito importante para qualquer vídeo aí no YouTube. Isso ajuda a promover o vídeo no algoritmo do YouTube. Então sempre deixe seu like nos conteúdos que você curtir. E claro, se você curtir Entre Linhas, deixe seu like aí também para ajudar a promover o conteúdo aqui deste canal. Ok? Muito obrigado pelo seu apoio. Temos várias perguntas lá nos comentários. Nós estamos lendo todas, mas agora para gerenciar o grupo, Ricardo? Está meio difícil responder os comentários. Então fiquem livres, os irmãos aí que conhecem as respostas, conhecem o conteúdo do canal, responda aí para os outros irmãos que estão perguntando aqui nos comentários desse vídeo. Ok, pessoal? Bom, vamos lá então. No assunto de sábado, nós vamos, na verdade, iniciar aqui um estudo, porque todas as festas, Ricardo, as festas judaicas, elas têm um simbolismo profético. E a volta de Jesus também é simbolizada por uma festa, Qual que é a festa? O Sukkot, ok? Então nós vamos durante toda a semana começar a explorar. No sábado, nessas entrelinhas, nós vamos introduzir então essa diferença dessas festas, em especial do Sukkot, como que ele se relaciona com a volta de Cristo. E a Yara, preparou aqui uma fala bastante interessante, porque o autor traz sobre essa questão de que o nosso fim, na verdade, se encontrará com o nosso início, uma singularidade. Então, ela traz uma fala bastante interessante, como a gente pode perceber essa singularidade em outros aspectos também de nossa vida, ok? Então, vamos começar com as entrelinhas dessa semana, agora com o sábado. Fiquem ligados aqui nos slides. Vamos lá, lição 13, sábado. Eu vou começar a falar do Sukkot e ao longo da semana vamos falar mais do Sukkot. Por que nós vamos falar do Sukkot? A lição dessa semana justamente trata sobre a vinda do Messias. Cada festa judaica ela possui uma simbologia, ela possui um significado. Você não fazia a festa pela festa. A festa era para lembrar de algo, de coisas que algumas agora no nosso tempo de hoje que já aconteceram, várias, mas essa daqui efetivamente ainda não aconteceu. Vamos lá, olha só, Colossenses 2, do capítulo 2, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo fala o quê? Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer, ou pelo beber, ou por causa de dias, festas, lunas novas ou dos sábados, que são sombras ou imagens de coisas futuras,
mas o corpo é Cristo. O apóstolo Paulo aqui está falando, por um acaso, que guardar o sábado é ruim? Não, não está. Que foi abolido, que é errado guardar o sábado, nada disso. Ele está falando, eu coloquei essa imagem aqui porque, imagine uma árvore, isso aqui é o corpo real, isso aqui é a sombra, é isso que é a festa, é a sombra, ela representa alguma coisa. O texto diz que o sábado é uma sombra do corpo real, é Cristo. Cristo veio, está aqui, e não deixe que vos julgue por causa dessas sombras de coisas futuras. É isso que o apóstolo Paulo está falando. O Sukkot trata especificamente da volta do Messias. Então é uma imagem futura de algo que ainda não aconteceu nos nossos tempos. Primeiro elemento do Sukkot. O primeiro elemento do Sukkot que eu vou trabalhar é açúcar. A gente vai lá em Levíticos 23, 34. Veja bem, está escrito assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês, sétimo, será a festa dos tabernáculos, Hag Sukkot, ao Senhor por 7 dias. Vamos gravar esses 7 dias aqui, que eu vou fazer nós vamos falar hoje do casamento, tem um paralelo com esses 7 dias aqui. Sukkah, de forma mais simples, eles traduzem por cabana, choupana, tenda ou tabernáculo. Alguns são mais eles se atêm mais ao preciosismo e dizem que não, é errado traduzir por cabanas, por tenda, por tabernáculo, que na verdade daí define como a estrutura dela. Ela é composta por 3 paredes e uma coberturazinha de folhas, mas ela tem que ficar com folhinhos para você enxergar as estrelas. Essa festa é uma festa de alegria, é uma festa para lembrar daquele tempo em que eles foram dependentes, totalmente dependentes do Eterno no deserto, e para lembrar também da vinda do Messias. No nosso caso, a nossa segunda vinda do Messias. Vamos lá, algumas questões. Isso daqui que se comemora no Sukkot é tradição, tá? Isso daqui começou na época medieval. Eles entendem o seguinte: são 4 tipos de folhas. Eles analisaram a Torá e entenderam que a Torá estaria falando dessas plantas. Necessariamente não está escrito. Eu vou depois trazer o texto da Torá e vou trabalhar isso. Tem a Hadass, que é a murta, né? Ela teria aroma, mas não teria sabor. Eles associam essas plantas com, eles falam assim, 4 tipos de judeus. Essa primeira, veja bem, tem aroma, mas não tem sabor. Seria um tipo de judeu que tem conhecimento, mas não pratica. Daí, lulav, segundo a tradição, ela tem sabor, mas não tem aroma. Edrog seria a cidra, ela tem sabor e aroma, ou seja, tem conhecimento e ela utiliza esse conhecimento. E aravá, não possui nenhuma coisa nem outra. Aqui nós temos lulav, hadass, aravá, strok. Eles usam na festa, eles ficam balançando, isso batendo. Agora vamos analisar o texto mesmo, o texto da Torá. Isso é o que está no texto, aquilo lá é a tradição. Então vamos lá. Eu não entendo, primeiramente, que eu não gosto de fazer uma associação daqueles 4 elementos com a parábola de Jesus com relação às sementes. Porque transforma esses 4 elementos, que seriam 4 tipos de judeus, 4 tipos de crentes, vamos dizer assim, em uma coisa estagnada. Como se fossem castas, a pessoa é aquilo e não pode sair. Então eu prefiro pensar que poderíamos trabalhar com 4 níveis de santificação, 4 que o cristão pode passar e deve passar até chegar, obviamente, ao conhecimento e à prática. Vamos lá, agora vamos no que está no texto. O primeiro elemento seria Peri Etz Hadar, que seria os ramos ou o fruto da formosa árvore. E daí eu peguei algumas palavras aqui, essa questão aqui do fruto. A gente associa com o fruto do Espírito Santo. Ou seja, um elemento do cristão que já estaria desenvolvendo estes frutos. Seria proveitoso, estaria se aproveitando do conselho e da glória e da majestade do Eterno. E daí produzindo frutos do Espírito. Aqui o capot temarim. Esses seriam ramos de palmas, mas alguns dizem que a melhor tradução seria tamareira, que será a árvore que produz o fruto da tama.
Analisando também as possíveis interpretações dessa palavra hebraica, nós tiramos aqui o afastar, ascender ou subir. Ou seja, o lulav seria o elemento do cristão que nos leva a ascender espiritualmente. Não à toa que essa lulav seria a única que recebe a bênção. Aqui, va'anaf etz avot, que seriam ramos, galhos da árvore, árvores espessas. Árvores espessas seriam de copa larga. Analisando as raízes comuns da palavra, nós poderíamos tirar isso aqui. Ramificado, aconselhar, tornar-se espesso ou condensar. Seria mais ou menos assim. Seria um elemento, poderíamos analisar, do cristão que ele vai crescendo, ele vai se robustecendo na fé. E aqui, verevei nahal, que seria o salgueiro da ribeira. Ele vem de um verbo irléu, que significa ter esperança, aguardar ou esperar. Isso aqui é aravá. Lembra que essa aravá era aquela mais humildezinha, aquela que não tinha nem sabor, que não tinha fruto. Mas veja que a gente pode tirar dessa raiz hebraica a questão da esperança. Seria aquele crente que ainda não tem conhecimento, não desenvolve o fruto, mas ele tem pelo menos a esperança, ele aguarda, ele adquirir esse conhecimento para praticar essas obras. Ok, eu volto aqui então para a gente dar andamento, né, nas entrelinhas de sábado. Agora, né, a Yara vai trazer para nós como a gente pode entender na linha da lição. Ele fala sempre que o fim, né, ou seja, a volta de Jesus, na verdade, vai nos trazer para o nosso início, né, que seria a vida eterna, mas a vida eterna nós já éramos para ser seres eternos, né, antes do pecado. Então o nosso fim, na verdade, nos traz para o início. Como nós podemos então entender, né, essa singularidade, ou seja, entender esse retorno para o fim hoje na nossa religião, na nossa vida? Durante toda a lição a gente observa que o autor ele trata muito desse paralelo, início, fim, princípio, retorno. E como você colocou, a volta de Cristo, ela significa ali o desfecho de algo que iniciou. Isso. Se a gente parar para analisar, tudo se inicia onde? No Éden. A criação, né, aqui no nosso contexto, né, depois da expulsão de Lúcifer, mais para o nosso contexto mesmo aqui de seres humanos, iniciamos no Éden. E o cristianismo, acima de tudo, ele é uma religião que de retorno. Retorno a esse, o que havia no Éden. O que havia no Éden? Uma convivência pessoal, o ser humano e Cristo. A volta de Cristo vai trazer isso novamente. Nós vamos poder viver com Cristo face a face e ter uma comunhão com Ele. Ela vai trazer perfeição, vai trazer eternidade, extinção do pecado. Então esse fim, que é a volta de Jesus, ele é um fim para recomeçar. Ele é um fim para iniciar tudo de novo, só que de uma forma perfeita, de uma forma sem pecado. E a religião cristã, no seu desenrolar, no seu processo de santificação, nos degraus, nada mais é do que uma religião de retorno. Retorno a práticas que nos aproximem de Cristo. E isso cada cristão tem que perceber na sua individualidade como cristão. Será que a sua religião, será que a sua prática religiosa, e nós sabemos que aqui no canal pessoas de diversas denominações acompanham, você tem que sempre analisar a sua religião, a sua prática religiosa, ela está te trazendo um contexto de retorno, de volta, de mudança? A palavra conversão, ela significa exatamente isso, né? Você está num caminho e de repente você tem que convergir totalmente. Não é virar para a direita, não é virar para a esquerda, mas é fazer um retorno completo. E você começa então a voltar. E o cristianismo tem que nos levar a isso, né? Eu posso até citar aqui a minha prática religiosa antes de conhecer a denominação adventista. Fui por muitos anos católica, né? Aprendi muitas coisas lá. A Igreja Católica realmente ela traz, né, um conhecimento, mas não me trazia esse retorno a coisas que eu praticava. Havia um conhecimento, havia ali algo que era explanado, mas não havia uma transformação, esse retorno de práticas que até então eu praticava. Não havia uma mudança significativa na vida pessoal. Então o cristianismo ele tem que nos levar a pensar dessa forma, né? A nossa convivência com Cristo está me fazendo modificar, está me fazendo voltar. O que era originário lá no Éden? Era a perfeição, era a questão da convivência com Cristo, era a comunhão, era uma vida de santificação, era uma experiência em minha natureza. Será que a minha vida cristã está me levando para uma vida artificial, que o mundo traz hoje, uma vida consumista? Será que isso está em concordância, em consonância com o que havia lá no princípio?
A gente sempre tem que ter essa reflexão. Será que a minha vida cristã está me levando ao princípio? Isso fica para a gente pensar, para a gente analisar e buscar isso. Porque a volta de Cristo ela vai canalizar para isso, para esse retorno. E isso então vai refletir também no nosso relacionamento dentro da igreja, né? Como você estava colocando, eu também fui católico por 22 anos, né? E realmente a gente tinha um comportamento de que a religião se resumia, né, a ir à missa, fazer essas coisas, né? Mas, por exemplo, se eu fosse empresário, eu era empresário. Exatamente, há uma separação. Não, né? que todos os católicos façam isso, tá, pessoal? Nós estamos falando assim, estou falando, a minha experiência era assim, era bem separado. Sim. A gente ia, mas assim, nada me fazia pensar, por exemplo, eu não poderia beber, não poderia fumar, não poderia me drogar, não poderia fazer nada, né? Não, tipo assim, tinha o ato penitencial, você fazia. Parece que havia uma separação entre vida cristã e vida social e vida escolar. E na verdade o cristianismo ele tem que abordar todas as instâncias da nossa vida, né? Família, trabalho, escola, igreja, vida social, porque afinal o cristianismo ele te completa. Realmente, né? Então que a gente reflita, porque eu acho que talvez, né, principalmente quem às vezes é de uma denominação desde o berço, que talvez não passe por um processo de questionamento, de conversão, como você disse, né? Talvez ele pratique certas coisas. A gente já tratou disso, né, nas lições anteriores, a questão do cristão empresário, o empresário cristão, que a gente discutiu, né? A Thaís aqui, vem em primeiro lugar. O que vem em primeiro lugar. Então, assim, realmente é um retorno para você ser um filho de Deus em primeiro lugar, né? E depois as demais coisas serão acrescentadas. Bom, pessoal, essas então foram as entrelinhas desse sábado. Fiquem ligados, não esqueça aqui da descrição, não esqueça de deixar seu joinha, isso é muito importante. Se você não é inscrito no canal e recebeu esse link de um amigo seu pelo WhatsApp, por qualquer rede social, se inscreva no canal, acione seu sininho aí e fique sabendo das próximas entrelinhas que nós vamos então publicar aqui no canal. Sigam então a lição, nos vemos nas entrelinhas de domingo. Ok, pessoal, então chegamos agora nas entrelinhas de domingo, o dia do Senhor. Aqui no domingo, né, vem falando sobre o dia do Senhor, alguns até têm esse dia do Senhor como sendo, né, o dia do juízo, que também será, na verdade. Mas na verdade também nós vamos trazer agora nas entrelinhas que o dia do Senhor seria o casamento, que é o dia em que o noivo virá buscar a noiva, assim como a Apocalipse ilustra bastante, né, com essas figuras. Então os slides aqui que o Ricardo trouxe, né, vocês vão perceber as fases do casamento, né, e também mais ainda sobre o Sukkot, a questão da relação dessa festa com a volta de Jesus, os 7 dias dessa festa, qual o significado. Então fiquem ligados, que é bem importante para você ver quanto simbolismo tem na palavra de Deus. Por mais que você estude, ainda tem mais coisa para você minerar. E na fala da Yara, ela vai trazer uma relação da verdade presente, porque muita gente, né, vou usar uma frase, né, fica caçando pelo em ovo, né, e na verdade ela vai relacionar agora sobre essa questão do dia do Senhor, né, qual seria a urgência desse dia do Senhor para nós hoje. Será que compensa a gente ficar caçando pelo em ovo ou buscar sabedoria? Será que isso é bom ou é ruim? Então fiquem ligados, nós vamos discutir isso já já. Começamos agora então com os slides. Vamos lá, lição 13, domingo, dia do Senhor. Por que vamos fazer a relação aqui com essa questão do casamento judaico? Porque o dia do Senhor, na verdade, é o dia em que o noivo vem buscar a noiva para as bodas. A gente falou lá do Sukkot são 7 dias e são 7 dias de festa também, de bodas, quando ele vem. Só que tem fases anteriores e esse casamento, na verdade, já começou. Então vamos lá, vamos entender um pouco disso. A primeira fase do casamento judaico é o Shiddushim, que é a fase de escolha. Nessa fase de escolha, né, que o noivo e a noiva se conhecem. Geralmente um familiar, né, a gente pode lembrar lá de Abraão, que pediu para os seus servos buscar uma esposa para o filho dele.
Mas nessa fase de escolha, a vontade da noiva ela é respeitada, mesmo que seja a escolha dos pais ou de familiares. E tem toda uma simbologia aqui. Então vamos trabalhar especificamente agora do eterno e da igreja, né? Então vamos lá. Quando é que foi essa primeira figura aqui? A gente vê Moisés aqui, o Mar Vermelho. Por que eu coloquei isso daqui? Eu coloquei isso daqui pelo seguinte. Essa figura aqui, ó, a gente tem Moisés e aqui o Mar Vermelho se abrindo, né? Por quê? Essa daqui seria a fase de escolha. A igreja no caso foi escolhida, a esposa foi escolhida, e esse atravessar do Mar Vermelho, justamente ele simboliza o banho da noiva. O banho da noiva, o Tevila, ele seria um símbolo de purificação, de que a noiva estaria se purificando para o noivo. E efetivamente no deserto isso daqui aconteceu. No deserto também acontece o que? No Monte Sinai, que já explicamos isso, há a Seret Debrot, né, que seriam os 10 ditos, que seriam os 10 mandamentos, que seria Ketubá, contrato de casamento. E também se define o que? Se define o dote. Então nós temos toda essa simbologia aqui. Essa primeira fase do casamento judaico, necessariamente, ela já aconteceu. Ocorre o que? Para a gente deixar claro. Não significa que são só os judeus que são a noiva, vamos dizer assim. Por quê? Porque de acordo com a interpretação do Velho e a do Novo Testamento, o Israel de verdade é aquela pessoa que tem um coração circuncidado, é aquela pessoa que tem emuná no Mashiach. Então quem tem fé no Messias faz parte desse Israel aqui. Vamos lá. Segunda fase do casamento judaico. Tem um contrato de promessas e condições, mas existe um tempo de separação entre as partes. Tem muito judeu ortodoxo que critica, não, Jesus não é o Mashiach porque ele não cumpriu todas as profecias, pegou e foi embora. Só que ele se esquece que existe essa simbologia aqui no Velho Testamento da noiva com o noivo. E o que acontece no casamento judaico que eles praticam até hoje? Tem esse tempo de separação. Então por que o Mashiach veio e depois saiu? Isso já estava simbolizado. Eles continuam com esse tipo de prática, eles sabem dessa prática da antiguidade no tempo do Mashiach. E essa prática foi justamente para eles saberem que o Mashiach viria, iria se afastar por um tempo, iria preparar a casa e iria voltar. Veja bem, a cerimônia é do Kiddushim, isso aqui é o Kiddush, ó, essa taça. Na presença de testemunhas, em cima de uma rupá, o rupá seria um toldo portátil, muito parecido com açúcar, parecido, mas não é exatamente um açúcar. E quebra o Kiddush. Isso daqui, eles lembram de dores do passado, lembram do templo de Jerusalém que foi destruído, mas já existia essa prática. Naquela época lembravam de outras coisas também. Mas esse quebrar aqui também simboliza o quê? Que quebra tudo aquilo que está para trás. Tudo aquilo que está para trás se apaga. E dali para frente começa uma vida nova do esposo com a esposa. Tudo isso que simboliza aqui a quebra do Kiddushim. Nessa fase também tem o Erusim, que significa o engajamento ou desposar. Ela já é esposa nessa fase. Inclusive, depois de terminada essa fase, se o casamento não prosseguir, tem que se fazer divórcio. Mesmo que não tenha se consumado, não tenha chegado na fase das bodas. O noivo se compromete a preparar um novo lar e retorna naquele prazo, que só o pai do noivo sabe. Ela sabe mais ou menos o período, mas ela não sabe o dia e a hora. Ela tem que estar preparada. A noiva se compromete a se manter-se fiel. E quando que aconteceu isso? A gente vê aqui o Mashiach, coloquei o Mashiach aqui no batismo. O que é isso? Isso é o Tevila. Mesmo que não tivesse propriamente uma mitzvah falando que o noivo se batizava, mas era recomendado. E eles faziam isso. Então por que houve esse batismo aqui também? A simbologia também está no casamento. É o noivo se preparando para as bodas. Nessa fase também o que aconteceu? A gente tem aqui a ceia. Aqui também é o Mashiach fazendo essa parte pública, essa cerimônia pública aqui do Kiddush, do vinho. E aqui nós temos o dote devidamente pago. E o Mashiach vai para depois voltar. Depois voltar para pegar a noiva. Vamos lá, terceira fase agora. É o Nessuim, que significa o carregar, ou o reencontro. O noivo, ele volta carregado.
Assim como a gente tem lá no Apocalipse, que ele não vai colocar os pés no sol. Já temos essa simbologia na própria simbologia do casamento. Ele é carregado pela comitiva. À frente vão tocadores de chofar. Nós fazemos associação ao Apocalipse com o quê? Com as trombetas do Apocalipse, tocando para o noivo voltar. Na casa da noiva eles liam a ketubá, no caso seriam a sereta de Brut, que seriam os 10 mandamentos. E a quebra do Kedushim. A quebra do Kedushim nós temos o quê? As 7 taças do Apocalipse. Depois das trombetas, as trombetas avisam das taças. E essas taças, veja bem, já estavam na cerimônia do casamento. 7 dias de festa, igualzinho o Sukkot. Daí o Mashiach volta para a bodas. Agora aqui, lembra que eu falei? São 7 dias e a conexão com o Sukkah. No 7º dia acontece o Rosh Hashanah Rabbah. Vamos lá em Amós 9:1. Naquele dia, Bayon, Bayon seria, Yom seria dia, naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, aqui, Sukkah Davi, que caiu, e toparei as suas aberturas, e tornarei a levantar suas ruínas, e edificarei como nos dias da antiguidade. Então, essa representação, por isso que a tendazinha do Sukkot, ela tem furinhos, justamente por essa simbologia do retornar à casa de Davi. O que é essa casa de Davi? A casa de Davi é justamente a noiva, é justamente a esposa. O Israel está nessa profecia aqui. O 7º e último dia da festividade é o Rosh Hashanah Rabbah, ou seja, a grande salvação ou a grande hosana. O casamento dentro da tradição, ele é chamado como se fosse um Yom Kippur individual. É o Yom Kippur da pessoa. É um dia de expiação. É um dia onde o passado fica para trás, onde se pratica Teshuvá, tudo aquilo que a Yara falou, o nome hebraico é Teshuvá, é você resgatar aquela natureza antes do pecado, pré-lapsar. Nós vamos falar mais para frente sobre a questão do Yom Kippur aqui e a simbologia com relação à volta do Messias. Lúcio retorna. Bom, pessoal, vocês veem como que isso linga, com a questão aqui da linha da lição. Porque ele fala aqui sobre o dia do Senhor ser um dia, às vezes, de destruição, sofrimento, mas também um dia de libertação, um dia de casamento, um dia de conclusão, um dia de festa, de bodas, pessoal. E aí, inclusive, Yara, com as 10 virgens, sobre o noivo chegando. Então, essa simbologia ela está presente na Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, lá com as tradições sobre essa questão do casamento. Deus tentando inculcar na mente das pessoas, que às vezes E às vezes as pessoas têm medo de falar com relação a núpcias. O milênio é intimidade, gente. O milênio é a noite de núpcias. O milênio é para você, é para a esposa estar íntima, criar intimidade com o esposo. Interessante. Tem um período de bodas. E agora, pessoal, ainda nas entrelinhas sobre o dia do Senhor, diante disso, de ser um dia às vezes de destruição e às vezes um dia de libertação, qual que seria a urgência, então, desse dia do Senhor para nós? Qual seria, então, nós já tratamos desse assunto, mas qual seria a verdade presente, então, para nós sobre o dia do Senhor, Yara? A gente sempre tem que ter em mente que a verdade de Deus, ela é completa, só que a sua revelação, ela é gradual. Tanto no contexto individual, quanto no contexto histórico também. Paulo diz que quando nós iniciamos a carreira cristã, nós somos como bebês, como crianças. Você não insere uma alimentação numa criança, de uma forma sólida, já começaria a papinha, o leite materno. E no contexto individual, então, essa revelação de Deus, ela vai sendo gradual também. A gente vai aprendendo, vai aceitando, vai praticando e essa luz vai se ampliando. No contexto histórico, acontece de que forma? As profecias, as nações, os reinos, Daniel fala muito disso, tudo que foi acontecendo, foi se revelando gradualmente. E esse conceito de verdade presente, ele é bem interessante porque, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, todas as gerações sempre esperaram o Messias. O Velho Testamento esperaram a primeira vinda, agora o Novo Testamento estão esperando a segunda vinda de Cristo. Só que mesmo essa espera, havia um contexto pontual em cada nação, em cada geração. Vamos citar um exemplo aqui, por exemplo, se a gente pensar no contexto de Noé, da Arca de Noé. Eles esperavam a primeira vinda. Eva, já imaginava que o seu filho já era ali o Salvador, quando nasceu Caim. Mas aquele contexto imediato, ele exigiu uma preparação para quê?
para o dilúvio, no contexto de Noé. Então havia essa verdade presente naquele momento, a preparação era para aquele episódio que iria acontecer, apesar deles já estarem esperando a primeira vinda do Messias. Na saída do povo de Israel pelo Egito também havia um contexto pontual ali da libertação, da saída, apesar de esperar. Hoje nós também temos uma verdade presente, só que hoje essa revelação que foi acontecendo gradual de Deus, ela se ampliou demais. Por quê? Porque todas as profecias quase todas as profecias que apontavam para a segunda vinda de Cristo e os sinais que a gente vê agora, eles já estão bem próximos desse contexto que a gente comenta da volta de Cristo. Então a verdade presente de hoje, ela exige uma preparação para o que já é pontual, para o que já está acontecendo. Mas aí nesse contexto, a gente tem que sempre ter em mente que existem pessoas que muitas vezes abrangem essa questão da verdade presente, da preparação, dos sinais da segunda vinda, de uma forma muito alarmista e querendo descrever com muito detalhe o que não foi revelado. Deuteronômio fala que aquilo que foi revelado é para a gente ficar sabendo, mas o que não está revelado... Ou seja, tem detalhes que às vezes você só vai perceber quando você vivenciar aquela profecia. Exatamente. Por mais que a gente tenha muitos detalhes, nós temos ainda coisas para acontecer, os selos, as trombetas, decreto dominical, mas existe muita gente, às vezes até na internet, no YouTube, com contexto, com falas, como do tipo, o sinal da besta é um chip que vai ser inserido, é um cartão de crédito. Então, muitas insinuações que não têm embasamento bíblico, são suposições. E o perigo disso é o quê? Gerar uma expectativa, gerar um medo, gerar um pânico e tornar a volta de Cristo não algo maravilhoso, mas algo que vai ser terrível. Vai ser uma coisa que vai gerar pânico. Ao invés de gerar uma sensação de libertação, de alegria, de gozo, de casamento, de festa, as pessoas, ai, Jesus está voltando. Vai ser o sentimento de funeral, de velório, de ai, que eu tenho que pregar o evangelho, ai, que eu tenho que fazer não sei o quê. Né? Ou seja, é uma sensação completamente tem que estocar alimento. Tem que fazer os bunkers, né? Fazer o bunker, não depender mais exclusivamente de Deus, das profecias. Do bunker. E aí nesse contexto você vai fugindo do que realmente está para acontecer, não se prepara devidamente porque a sua mente fica focada o quê? Nesse medo, nesse pânico, nessas profecias. Não, é porque eu não posso ter um cartão de crédito, porque vai ter um chip, porque isso é o sinal da besta. E você vai esquecendo o foco principal, né? Dessa fé, dessa alegria. E se preparar para esse momento, né? Porque o que o noivo e a noiva fazem? Se preparam para esse momento, para se encontrarem. Então, a gente tem que deixar bem claro aqui que o dia do Senhor, a vinda dele, é um dia de alegria, é um dia de glória, de libertação, de esperança. E esse preparo exige o quê? Primeiro, conhecimento, que já está revelado, do que já está revelado, e o cuidado para não criar novas verdades, que não é esse o intuito, né, da palavra de Deus, novas profecias, e não ir na onda de alarmismo, de sensacionalismo, que hoje é tão divulgado. Legal. Ficam aí, pessoal, as entrelinhas, então, nessa lição de domingo. Não se esqueça, né, de deixar seu joinha se você está curtindo aí o conteúdo do canal. Se inscreva se não é inscrito, acione seu sininho para você sempre ser alertado dos novos vídeos. Não se esqueça também do link do WhatsApp, aí se você quiser participar do grupo para receber esses slides, através do WhatsApp a gente compartilha, inclusive, antes de nós gravarmos, ou seja, muito antes do vídeo entrar no YouTube, você já vai ter acesso a esses slides aqui. Estamos gravando hoje, quarta-feira, o slide já está no grupo, né? Será publicado só quinta ou sexta esse vídeo e o pessoal do grupo já tem os slides, ok? E também se tiver alguma contribuição, alguma observação, coloque aqui nas descrições, ajude, né, a movimentar o canal, isso também ajuda a promover o conteúdo para que mais pessoas entrem em contato com as entrelinhas. Então nos vemos nas entrelinhas de segunda-feira. Ok, pessoal, então chegamos aqui nas entrelinhas dessa segunda-feira, dessa 13ª lição desse segundo trimestre de 2018, tem como tema Daniel e a segunda vinda de Cristo. Novamente, né, acho que esse é um dos dias mais quentes assim, das entrelinhas, primeiro porque nós vamos apresentar aqui a relação de Daniel, o livro de Apocalipse e as festas judaicas novamente, né, o Yom Kippur e o Sukkot, para vocês ficarem bem espertos o quanto de simbolismo, né, vocês têm aí nessas profecias. E até, né, Ricardo, ficar atento porque acaba evitando que você caia em algumas interpretações que não seguem muito a base
bíblica e nem a base clássica, a linha clássica da Igreja Adventista, né? Não foi testado e aprovado pelo critério bíblico, né? Isso. Que o critério bíblico fala em que para um profeta ser verdadeiro tem que cumprir a profecia dele. Exatamente. E não, você ficar tudo no futuro, nunca se cumpre, você não sabe se o profeta é verdadeiro. Se o cara fala uma coisa diferente lá, seduz um monte, que legal, que diferente, que bonito. Mas você cumpriu? Não. Né? Então fiquem ligados, né, para vocês não caírem nesse engano também. E aqui na fala da Yara, continuando aquela fala narrativa, né, das verdades presentes, nós vamos até fazer um trocadilho, né, das mentiras presentes, né? Por quê? Porque assim como os judeus tinham expectativa, aqui na linha da lição vem falando, né, sobre a expectativa que os judeus tinham sobre Jesus, nós podemos ter uma falsa expectativa sobre a volta de Cristo. E fiquem muito atentos, né, que aqui preparando a lição aqui atrás das câmeras, a gente percebeu assim, começamos a vislumbrar realmente como que muitas pessoas poderão se enganar, poderão cair no engano sobre a volta de Cristo. Então fiquem ligados, vamos começar aqui sobre Daniel, Apocalipse, o Yom Kippur e um pouco mais da festa do Sukkot. São 13º, segunda-feira, Daniel e a segunda vinda de Cristo. Aqui, primeiro, para a gente perceber, todo mundo fala, né, tipo Apocalipse, Daniel, tem que ser estudado junto, coisa e tal. Tem 2 versículos, um livro de Daniel e um livro de Apocalipse, que marca perfeitamente isso, a gente consegue ver. Vamos lá, primeiro, Daniel 12:4. E tu, Daniel fecha, né, em hebraico, setom, estas palavras e sela, vai raton, sela este livro até ao fim do tempo. Depois nós vamos entender qual que é esse fim do tempo aqui. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência, aqui o elemento prefixal, né, o conhecimento, a ciência seria da'at, se multiplicará. Nós vamos entender também o que significa esse da'at aqui. Mas vamos primeiro aqui ficar nessa questão aqui do fechar a palavra. Obstruir, tapar, ocultar, dissimular ou enigmar. E aqui o da'at, em hebraico aqui, conhecimento ou saber. Nós não vamos pensar que a ciência, sob o ponto de vista de Francis Bacon, René Descartes, tem absolutamente nada a ver. Agora a questão que eu falei do Apocalipse, o Apocalipse 22:10, olha só. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Olha a diferença aqui, um selado, outro não selado. Apocalipse é a revelação de Yoshua. Veja bem, existe um link aqui. Aquilo que estava selado aqui, ele é revelado aqui. Vamos lá, agora vamos entender um pouco o tempo do fim. Lá falava que ele ia ficar selado até o tempo do fim, né? Nós já trabalhamos aqui esse período profético, 1260 dias, que seriam anos, que ele começaria aqui no ano 538 BC, com o decreto justiniano, e acabaria em 1798, quando o decreto é revogado, né? Napoleão manda lá, o Papa Pio VI é preso, então aqui acaba a supremacia papal. E aqui começa efetivamente o tempo do fim, ou seja, o da'at, ele começa a ser multiplicado. E não vamos pensar que descobriram a penicilina. Não, é conhecimento profético. Isso. É conhecimento do texto, é conhecimento da profecia, é revelação profética. Tá. E veja bem, aqui festas judaicas voltam. Por quê? Aqui nós temos Sukkot, aqui Yom Kippur, e vou falar dessa aqui, Shafarot, trombetas. Porque o símbolo dela é justamente o movimento do segundo advento, quando acaba a supremacia papal, quando começa o tempo do fim, e o da'at. O da'at começa a se multiplicar, e o conhecimento profético começa a multiplicar. Esse movimento do segundo advento é aqui que começa essa ciência a se multiplicar. Agora, esse quadrinho aqui, por que ele é importante? Fica aquela coisa, não, eu concordo com trombetas, está lá na frente, não tocou trombeta nenhuma ainda, não tem nada a ver essa história de trombetas que já foram tocadas no passado. Vou falar só da sexta trombeta aqui. Sexta trombeta, o segundo ai que está no Apocalipse. O pastor Josias Litt, ele era um dos principais pastores que pregava o segundo advento, ou seja, estava nesse movimento aqui. Publicou uma explicação de Apocalipse 8, e no Apocalipse 9, no qual ele prediz a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, esta potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. Houve efetivamente nesse ano, aconteceu uma guerra e começa o declínio daquele império nessa data. Ou seja, qual é o critério para a gente aceitar
para a gente aceitar com um profeta verdadeiro ou não, que a profecia se cumpra. E aqui, por isso, que eu penso que a posição majoritária da Igreja Adventista é essa, de que as trombetas, elas foram tocando ao longo da história, e a sexta trombeta tocou aqui. Quando ele disse isso, o Império Otomano não estava nem perto de cair. Próximo slide. Agora vamos lá. Daniel fala de Yom Kippur. 2.300 tardes de manhãs trata justamente de Yom Kippur. Dentro desse período profético, a gente tem lá 70 semanas, não vamos falar de tudo. Vamos lá, começa em 407 a.C., com o decreto de restauração de Jerusalém do rei Artaxerxes, e acaba justamente lá em 1844. Quem quiser desenvolver esse gráfico aqui, encontrei esse gráfico, é muito completo. Quem tiver tempo a desenvolver isso na classe, utilize os slides, mas vamos ficar por aqui. Agora vamos lá, Daniel 12:1. Aqui está escrito Micael em hebraico. Micael, aqui Daniel 12:1. E naquele tempo se levantará, o Yamot, Miguel, grande príncipe, Hassar Hagadol. Veja bem, a gente tem o Kohen Gadol. Kohen Gadol é o sumo sacerdote. E aqui a gente tem, olha, veja bem, Hassar Hagadol. Ou seja, então ele não é um príncipezinho, não. Ele, vamos dizer, seria o sumo príncipe, o principal dos príncipes. Ele é o supremo, vamos dizer assim. Que se levantará pelos filhos do seu povo. Entendemos, obviamente, que é o Mashiach. E haverá um tempo de angústia, nós já falamos isso, da abominação desoladora, dá uma olhada nos vídeos anteriores, com o qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o teu povo. Então, o que é se livrar-se-á o teu povo? Aqui, justamente aqui no Sukkot. Nós já falamos do Armagedon, no vídeo passado. Então, como vai ser esse livramento? Quando a gente falou do Armagedon, você pode dar uma olhada lá se quiser usar de novo. Tá, todo aquele que se achar escrito no livro, Ba-Sefer, ou seja, esse livro é o livro da vida, obviamente. Né? Agora aqui a última relação que a gente trouxe de entrelinha com relação a Daniel e o Apocalipse e a volta de Cristo, no caso. Por quê? Quando a gente vê lá a estátua, a gente pensa o que com relação a milênio? O sonho, a gente tem lá a estátua, todos os reinos, e daí vem a pedra quebra o pé e não tem um hiato. Porque a gente prega o quê? A gente prega justamente o quê? A gente prega o milênio. E esse milênio, no caso, seria um hiato, onde esse povo ele não estaria na terra, ele estaria no céu. E o problema é o seguinte: profecia, ela não esgota conteúdo. Ela vai ampliando o conteúdo através de uma técnica chamada paralelismo. Cada profecia é para dar um tipo de informação específica. Conforme a explicação não, o conteúdo muda a profecia. Ela fala da mesma coisa e vai acrescentando, sempre vai acrescentando detalhes. Você querer preencher em uma única profecia todo o conteúdo, vai construir heresias. Agora, então, por que nós entendemos o milênio? Lembra que o livro de Daniel foi selado? O livro de Apocalipse não foi aberto, está lá em Apocalipse. Então, esse espaço, vamos dizer assim, que não veio na revelação dessa profecia lá em Daniel, vem em Apocalipse. É só a gente olhar lá Apocalipse 20. Vamos lá. Primeiro, Apocalipse 23. E lançou, no caso aqui, Satã, no caso Satanás, no abismo. E ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que 1000 anos. Aqui 1000 anos se acaba. Então ele vai ficar preso por 1000 anos. Só que tem mais detalhes com relação a esses 1000 anos. Então a gente sabe que em 1000 anos o Satanás vai ficar preso. E depois importa que seja solto por um pouco tempo. Tá bom. Ó, e não receberam o sinal nas suas testas nem nas suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja bem, olha aqui o paralelo. Então, nesse tempo que Satanás vai estar preso, aqueles que não receberam o sinal da besta, eles vão reinar por 1000 anos. Tá. Mas os outros mortos não reviveram. E veja bem, então tem outros. Aqui nós temos aqueles que receberam. Então quem seriam esses outros? É muito fácil, né? Se aqui são os que não receberam, esses são os que receberam. E não reviveram, até que os 1000 anos acabassem. Então Satanás fica preso por quê? Uma cadeia de circunstâncias. Não tem ninguém para ele tentar. Tem um povo que está reinando com o Eterno e tem outro que está morto. O restante está morto.
Essa questão aqui, então, do sacerdócio. O sacerdote, obviamente, seria no mishkan. A questão agora aqui, a única questão que está faltando aqui é com relação a céu. Nós vimos milênio aqui. Agora, no próximo dia da semana, porque dentro desse contexto aqui, dentro da estrutura desses capítulos aqui, 19 e o capítulo seguinte, está justamente relacionado com um momento profético específico em que Nova Jerusalém desce. Então veja bem, se Nova Jerusalém desce, ela não estava aqui. Então daí, e não só desse versículo específico, mas de todo o contexto em que fala de uma realidade celestial, é que nós entendemos que esse milênio ele passará no céu. Legal, pessoal. Isso é muito importante a gente entender sobre esses aspectos aqui da vinda de Jesus, porque os judeus tinham em suas mãos também as profecias que indicavam local, data, né, e forma que o Messias viria a primeira vez. Mas, somente, né, a gente estava discutindo, somente quantas pessoas esperaram. E tem um problema também, que, tipo, com relação ao milênio, que eu acho muito, muito sério. O inimigo, né, o anticristo, esse milênio na Terra pode ser uma ferramenta que o inimigo pode se utilizar para enganar as pessoas. Ele volta, pisa aqui e fala, olha aqui, eu estou cumprindo a profecia aqui agora. Vale lembrar para eles que muitas denominações pregam que Jesus voltará, que será um reino de paz, um momento de paz aqui na Terra. Isso é muito importante conhecer, porque nós, adventistas, não entendemos assim, até porque a Bíblia nos dá fundamento que não funciona assim. E por que isso? Porque assim como os judeus, eu estava falando, né? Assim como os judeus tinham uma expectativa completamente diferente do Messias, e ao se encararem o Messias, eles se decepcionaram. Eles pegaram assim, não era isso que a gente queria. E passaram anos lá na presença do Messias e não adoraram e não o reconheceram. E pode ter agora o inverso. Aparecer um outro dizendo que é o Messias e não é. E utilizar esse milênio na Terra, olha, sou eu, vamos o milênio aqui agora. Aquele povinho ali, aquele povinho não está fazendo o que eu falei, persegue ele. Exatamente, por isso que a Yara tem uma fala importante aqui sobre essa questão das expectativas erradas, que nós temos que tomar cuidado. E isso está relacionado àquela questão que ela começou a falar lá no domingo sobre a verdade presente. Então você tem que interpretar a verdade presente de acordo com a sua realidade, né, Yara? Exatamente, porque a revelação de Deus, ela serve não apenas para o nosso preparo, mas principalmente para que nós não geremos expectativas erradas, como aconteceu nesse episódio que você citou dos judeus. Então vamos relembrar algumas coisas aqui. Primeiro, os judeus esperavam um rei, um libertador do jugo romano, né? Apesar deles terem a revelação de que isso não era, que para se cumprir, né, que ou seja, estava verso a verso falando que não ia acontecer daquele jeito. Onde iria nascer. Mas fulano interpretava que ia acontecer, exatamente, né? E aí foram na interpretação. Exatamente. E foram gerando aquelas expectativas, então, de a libertação de uma realidade imediata. De um contexto em que eles estavam sofrendo e queriam apenas ser o quê? Atendidos numa necessidade pontual. Então veja que preocupação é essa, da gente não repetir o que os judeus repetiram. Porque hoje nós também temos a revelação, nós temos também as profecias, nós estamos vendo que está se cumprindo. Só que o ponto é, por que você espera a volta de Cristo? Você espera para atender uma necessidade sua? Para você andar em ruas de ouro? Para você se livrar de uma situação de doença, de pobreza? Para você se livrar do seu patrão? Para você encontrar um ente querido? Por que você espera a volta de Cristo? Os judeus estavam aguardando a vinda do Messias por uma libertação de uma realidade que estava incomodando eles. Para um propósito incompatível. Incompatível e egoísta. E nem um pouco relacionado com o que a Bíblia já dizia que era acontecer. Então, esse é o perigo da gente também não cair no mesmo erro. Será que eu estou esperando a volta de Cristo para resolver um problema meu? Ou para conhecer a Cristo, ou para me relacionar com Ele, ou para casar com Ele e viver com Ele para sempre? Faz tudo lindo. Então esse que é uma grande preocupação, a gente tem que se preocupar nesse sentido para a gente não cometer os mesmos erros nessa questão da expectativa errada, né? E se frustrar, porque a Bíblia diz que Deus nunca faria nada sem antes revelar os seus filhos, através dos profetas, para quê? Para que houvesse o real preparo, porque olha o perigo, quando você tem as expectativas erradas, o seu preparo também é errado. Sim. Então, olha um exemplo, por exemplo, então nós estamos nos preparando para viver com Cristo eternamente, numa realidade totalmente diferente do que essa terra traz,
uma realidade edêmica de eternidade sem pecado. E você está aguardando isso, mas a tua expectativa é egoísta por um sentimento próprio e você não se prepara à altura. É como se você fosse viajar, você fosse mudar de país, de repente você tivesse que ir morar no Japão, que é uma cultura totalmente diferente, alimentação diferente, roupa diferente, a língua é diferente, e você de repente cai lá de paraquedas e você tem que viver naquele contexto. Você vai sofrer, porque você não se preparou para viver naquilo. Diferente do que se você tivesse uma experiência de viver numa família japonesa, por exemplo, antes de ir para o Japão, você ia assimilando alguns comportamentos, alguns... alimentação. Então, assim, nós estamos nos preparando para uma realidade que é totalmente diferente dessa, e se eu não tiver o preparo correto, a volta de Cristo e a eternidade para mim vai ser uma frustração. Porque ela não vai corresponder ao que eu esperava. Poxa, mas é isso que Cristo preparou para mim? É viver aqui, é em meia natureza, é me alimentar diferente, é conviver diferente, é falar diferente, mas eu não esperava isso. Eu esperava vir aqui e ter uma vida gloriosa, e ter uma mansão, e andar na rua de ouro. Então veja o perigo. Que pensamento mais... Você distorce tudo, porque daí você aponta para a volta de Cristo para resolver uma satisfação, problemas seus, e não para ter uma vida transformada de acordo com o que Cristo quer que a gente tenha. E por isso que para muitos a volta de Cristo, ela, embora não é o que Deus quer, vai ser algo ruim, vai ser uma coisa de surpresa. Ele já revelou tudo, mas muitos vão ser surpreendidos porque não tiveram o devido preparo, não observaram o que já está revelado, ficaram criando expectativas da sua mente, do que ouviram, mas não foram para a Escritura. Então esse é um perigo que a gente tem que fugir e cuidar nos nossos tempos. Sem dizer que está profetizado o engano que virá. Exatamente. Terá um engano, ou seja, terá um falso profeta, um falso Messias que vai aparecer. E olha que interessante, esse falso Messias, o que ele vai propor para a humanidade? A paz. A paz, que é o que todo mundo busca. Só que vai ter um povinho dizendo assim, esse não é o Messias verdadeiro, mas um povinho desse tamanho. Então. Esse não é o verdadeiro. E o resto... Não, olha a paz, olha todo mundo em paz e o povinho lá... Todo mundo vivendo bem, a minha expectativa, o que eu queria viver bem, é o que eu queria, está acontecendo. Então, esse é o Messias. Então, nós chegamos num tempo do milênio, por isso que muitos vão na linha de que o milênio vai ser aqui na Terra, mas a Bíblia não aponta para isso. Porque eles vão esperar que o milênio é aqui, então está chegando o milênio, está chegando a paz, e aí uma falsa expectativa. Pessoal, isso é muito sério. Por isso que o Ricardo está batendo nessa tecla da questão da correta interpretação das profecias sobre a questão das vamos tomar cuidado, é a revelação de Jesus, não é brincadeira, não. Vamos colocar... Não é o mistério de Jesus, não né? É o mistério, é isso. É a revelação. Aí qualquer um aparece dizendo alguma coisa diferente, vamos lá. Poxa, gente, é coisa séria. Bom, esse é o vídeo então de segunda-feira, as entrelinhas. Pessoal, nos vemos então nas entrelinhas de terça-feira. Ok, pessoal, então chegamos aqui aos estudos dessas entrelinhas de terça-feira, perspectiva em longo prazo, dessa última e 13ª lição desse segundo trimestre de 2018. Essa perspectiva em longo prazo é interessante porque a linha da lição traz a história do cientista que diz que o universo está em expansão e daqui a pouco está em contração novamente até voltar a ser uma massa densa, ou seja, que esperança há nisso, né? Porém, como nós começamos a falar aqui sobre a singularidade, ou seja, do nosso fim está o nosso início, do nosso início está o fim, é interessante, porque o Ricardo trouxe então alguns slides aqui, ele vai apresentar então o nosso início, que é o livro de Gênesis, e o link com Apocalipse, que seria então o último livro, a revelação de Jesus, ou seja, o nosso fim. Bastante interessante. E na fala da Yara é interessante porque com o conhecimento desse quadro por completo, ele pode ser algo bastante positivo, ou seja, você pode ver além do que uma massa densa no espaço aí que vai se tornar, pode ver uma coisa eterna, mas ao mesmo tempo também ele traz algumas responsabilidades, você tem que meio que se comportar, que é aquilo que você falou, como você vai se casar se você não se preparou para o casamento. Então, nós vamos trabalhar como atingir esse equilíbrio aí, ok, pessoal? Então, começamos aqui com os slides. Então vamos lá, lição 13, terça-feira, uma perspectiva a longo prazo. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos analisar o começo e depois vamos analisar o fim. Vamos analisar Bereshit
E vamos fazer um paralelo com algumas palavras que estão aqui lá no começo do Bereshit 1 e depois vamos lá para o Apocalipse. Então vamos começar aqui. Bereshit bara Elohim, o princípio criou Deus. Et hashamayim ve'et haaretz. Criou Deus os céus e a terra. Ve'haaretz haetá tohu vavohu. E a terra era sem forma e vazia. Ve'roshe al penei terrom. E a escuridão sobre a face do abismo. Ve'ruach Elohim merakefet al penei hamai. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o que palavras vamos querer pegar aqui? Vamos pegar céu e terra e vamos pegar águas. E quando a gente for lá analisar o Apocalipse, vamos gravar isso: céus e terras e águas. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, Apocalipse 21. E vi um novo céu que caíram e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aqui a palavra grega é kainon. Kainon. E kainon é um novo, na verdade, que é um renovo. É aquele novo que não é algo inédito, é algo restaurado. A palavra hebraica seria hadash. Seria um novo recente. O kainos, é um novo na espécie, no caráter, no modelo. É renovado, melhorado, de maior excelência. Não novo no tempo, mas novo na forma ou qualidade. Melhor do que o velho. O detalhe aqui, lá quando a gente lê o Bereshit, aquele céu e aquela terra é uma terra tohu vavohu, caótico. Depois a palavra deu ordem. Vamos voltar um pouquinho lá. Aqui. Vaiomer Elohim, Yeri Or, Vaihi Or. A palavra começa a dar ordem. E disse Deus, haja luz e houve luz. Vamos voltar lá. Então veja bem, o mundo caótico, originariamente criado, o Bereshit bara, ele passa a ganhar ordem pela palavra. E aqui na Brit Hadashah, no Novo Testamento, essa nova terra também ela é restaurada pela palavra. Só que quem que é a palavra? Yoshua é a palavra. Todo o poder vem dele, todo o poder vem de Yoshua. Esse novo céu, nova terra dele. Agora aqui, Apocalipse 22 e 21, uma relação com o Sucote, seguindo o capítulo. E mostrou um rio puro de água vida, claro como cristal. Procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Por que eu coloquei Sucote? Vocês vão entender. João 4, 13 e 14. Nessa passagem aqui, a gente vai ter que entender esse contexto. Esse contexto aqui era um contexto de Sucote. Estava acontecendo a festa de Sucote. O rabino vinha lá, pegava água, e ela dava 7 voltas. Ele costumava cada dia, ele dava 7 voltas sobre o templo. Mas no último dia, ele vinha e ele levava água e ele jogava a água sobre o altar. E ele fazia orações clamando, pedindo para que viesse chuva e outras bênçãos, né? Porque também ela é relacionada com a chuva com relação à colheita. Vamos falar disso mais para frente. E estava lá o povo vindo atrás, eles cantando, coisa e tal, e ele derramando a água, e Cristo fala. O que fala? Jesus respondeu: toda pessoa que bebe dessa água voltará a ter sede, mas aquele que bebe da água da vida que eu dou nunca mais terá sede. A água que eu dou se tornará numa fonte de água viva dentro dele, e ele lhe dará vida eterna. Qualquer semelhança com o Apocalipse 22:1 não é mera coincidência. Vamos lá. Agora com relação aqui à festa do Sucote também e a casa pronta. Apocalipse 21:2. E eu, João, vi a santa cidade, a noiva de Jerusalém, que de Deus descia do céu. Lembra que a gente falou a questão do milênio do céu? Que nesse contexto lá que a gente estava analisando o milênio, a gente encontra a Jerusalém que descia do céu e fala do milênio com os santos reinando com o eterno. E ela estava adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. O que essa simbologia representa? Quem que é a esposa que está ataviada para o noivo? O que é Oséias? No livro de Oséias nós vemos claramente a esposa é a igreja. A esposa são os judeus, os judeus que têm emuná no Messias. E você que não é judeu de nascimento
também faz parte desse Israel se você tem Emuná no Mashiach. E o judeu de nascimento que não tem Emuná no Mashiach não faz parte dessa esposa. Não está aqui nessa figura dessa Jerusalém que desce do céu. Pessoal, acho que esse verso, né, de Apocalipse, capítulo 21, verso 2, deixa bem claro, porque se nós vamos reinar com Deus, como está lá no capítulo 20, falando que nós vamos ficar 1000 anos reinando, sacerdotes, né, de Deus, ficaríamos aqui nessa terra sem a Jerusalém. Então, teria que interpretar assim. Aí depois viria então a Jerusalém no final do milênio, e aí nós estaremos aqui reinando, aí viria a Jerusalém. E essa metáfora dela adereçada como a esposa, e a gente sabe que a esposa é a igreja. E não é noiva, né? Já é esposa, já casou, já passou as núpcias no milênio. Pessoal, é muito forte isso, né? É um detalhe que, pelo menos para mim, por enquanto está bem claro agora. Sobre essa questão, né, de você, as perspectivas em longo prazo, né, nós vamos trazer agora uma fala aqui bastante interessante sobre o fato de você ter o conhecimento de todo o quadro. E como é importante você ter esse conhecimento, né, Yara? Como que isso influencia na sua vida? Primeiro, para ter esse conhecimento, você tem que se aproximar da palavra de Deus. Antigamente, havia um afastamento do estudo da palavra de Deus por medo. Até há um ditado antigo que muitos diziam: não lê a Bíblia que você vai ficar louco. Meu avô me falou isso quando eu comecei a estudar a Bíblia. Não, a gente fica louco mesmo, louco de sabido, né? Então havia esse medo e gerava esse afastamento. Hoje acontece esse afastamento também, as pessoas não querem estudar a Bíblia, né? E não mais por medo, né? Mas porque elas não compreendem o quadro todo, porque elas não veem um contexto geral. Elas estudam de forma às vezes fragmentada, descontextualizada, e aí elas não conseguem desenvolver primeiro o preparo, como a gente já falou aqui, né? Desenvolver sabedoria para esperar esse tempo. E principalmente, elas não conseguem desenvolver interesse por estudar mais a palavra de Deus porque elas não entendem o todo. E mais ainda, elas não desenvolvem esperança, que é um ponto que a lição traz também. Porque quando você entende, quando você sabe de onde você veio, para onde você vai, o que vai acontecer, isso dá um norte para a sua vida. Isso dá uma razão para a sua existência. E hoje, a maioria da população sofre de doenças emocionais, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, porque não entendem a sua existência. Elas não têm um respaldo, uma orientação. Para onde que elas vão? Vivem o quê? Perdido, sem orientação. Isso gera um desconforto em qualquer pessoa. Com certeza. Algo emocional. A gente, até a lição cita o exemplo de Paulo. Paulo, ele, nas suas cartas, em muitos momentos ele sofreu perseguição, açoite, naufrágio. No final da sua vida ele estava encarcerado. Mas ele não perdeu a esperança, por quê? Ele tinha perspectiva a longo prazo. Ele sabia o que ia acontecer, ele sabia o que estava por vir, ele sabia que a situação específica, aquela situação imediata, não era uma situação indeterminada, não era uma situação definitiva. Ele não ia simplesmente morrer, sofrer e pronto, acabou tudo. Ele sabia o que viria, ele sabia quem ele aguardava, ele sabia para onde ia, e isso gerou esperança nele mesmo estando lá no cárcere. E quando a gente não tem essa esperança, quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente se torna ansioso, a gente se torna preocupado, a gente começa a ter medo. Sim. Porque você não tem esperança de nada. Você vive já o nosso mundo, já é um mundo violento, conturbado, estressante, que não te traz assim retorno, alívio, prazer, na maioria das vezes. E quando você mais ainda não tem uma esperança pelo que viver, isso vai gerar cada vez mais o quê? Frustração. Até porque alguns que vivem no mundo, né, tem até um prazer momentâneo, só que é um prazer que acaba. Aí ele vai em busca de mais prazer, acaba, até que chega uma hora que ele racionaliza e fala assim, mas eu busco prazer, mas acaba, vou ficar o resto da vida, então para que viver? E perde o sentido da vida. Perde o sentido da vida. E a questão do estudo da palavra de Deus, como eu disse no início, antigamente gerava medo, né? E agora as pessoas, elas não querem estudar a Bíblia para não se comprometer. Eu tenho amigos assim, né? Não sei se vocês vão assistir esse vídeo um dia, vai cair na internet para a posteridade até Jesus voltar e destruir os servidores do Google, né? Mas que às vezes eu tento, né, introduzir, dar um estudo bíblico alguma coisa, e eu sinto que eles têm uma repulsa, que eles falam assim, eles sabem que ao estudar a palavra de Deus, isso vai trazer um pouco de responsabilidade. E aí eles têm aquele jargão que fala assim, né, que você vai ser julgado pela luz que foi dada. Então as pessoas não estão buscando luz. Exatamente. Porque eles querem ser julgados pela lamparina, pela velhinha que é dada. E isso funciona? E porque também eles não querem se comprometer, como você falou, eles não querem ter a responsabilidade. Só que na verdade essa luz, todos têm a responsabilidade, por quê? Porque essa luz já está revelada para todo mundo.
todos têm acesso, todos têm a oportunidade de ter esse conhecimento. E o fato de você não se predispor a conhecer isso já te torna irresponsável. Isso, todos têm o talento de estudar a palavra de Deus. Então, na verdade, quando ele... E a gente tem que pensar o seguinte, parábola do talento. Talento é medida de massa, é peso. Ninguém recebe mais do que pode carregar. E essa parábola, ela professa isso. É moedinha. Né? Agora, isso não é moedinha. Então, é algo que você pode suportar. Por isso que foi dado para aquele que recebeu mais. Porque ele podia carregar mais. Agora, um ponto aqui. Os talentos são variados, o Espírito distribui essas aptidões como lhe apraz. Mas existe um específico que todos têm e tem que pedir, clamar ao Espírito Santo, que é emuná, que é fé. Isso é para todos. Então, pelo menos essa única moedinha aí você não pode enterrar. Você não pode enterrar emuná. Emuná é condição de salvação. Emuná no eterno. Fé no eterno é o único requisito que ele colocou para nós nos salvarmos. Emuná é uma palavra que é mais do que convicção interna, mas isso fica para outro dia. Beleza, pessoal. Então que vocês reflitam aí, ajudem os seus alunos na sua classe, seus amigos aí no seu trabalho a refletir sobre isso. Não é porque eles não estudam a palavra de Deus, não têm conhecimento, então ele não vai ser julgado. Não, calma lá. Eles estão tendo a oportunidade, eles têm o talento, são muitas vezes doutores, têm raciocínio lógico, têm como fazer interpretação de texto. Ou seja, já estão com talento. Já estão com talento. Só não estão desenvolvendo. Só que eles não estão desenvolvendo. E eles acham que então eu não quero saber, não quero saber. Né? Porque daí eu vou ser julgado pela velhinha de cera que eu recebi e não pela luz que a palavra de Deus tem para derramar sobre cada um, como vocês podem ver no que nós aprendemos aqui nas entrelinhas, né, pessoal? Bom, essas foram as entrelinhas então de terça-feira. Fiquem ligados aí, não esqueça, pessoal, é muito importante mesmo que você pare o que você está fazendo agora e, se estiver no computador, deixe o seu joinha no vídeo, ok? É muito importante mesmo. Eu sei que se você ouvir isso de todos os youtubers, não é porque isso é importante para que o algoritmo do YouTube venha a sugerir ou ganhar uma maior posição, melhor posição no ranking, né, de sugestão do vídeo. Então, se quer compartilhar com o canal aí, quer contribuir com o canal, deixe seu joinha, isso vai ajudar muito mesmo, ok? Encerramos então as entrelinhas aqui de terça-feira e nos vemos então nas próximas entrelinhas na lição de quarta-feira. Ok, pessoal? Então chegamos aqui nas nuvens do céu, nas entrelinhas de quarta-feira dessa última lição, a 13ª lição do segundo trimestre de 2018. É interessante porque, novamente, né, será exposto aqui no canal Entre Linhas o significado dessa nuvem, né, Ricardo? Assim como a água, quando Cristo estava falando, tinha todo um significado da cerimônia, do processo, né, que estava acontecendo naquele momento, a nuvem também tem um significado muito forte na Bíblia, desde lá do Antigo Testamento. Vamos ver aqui, o Ricardo vai apresentar aqui para vocês. E a Yara também vai falar sobre essa questão da volta de Cristo, a natureza da volta de Cristo, né? Quais os detalhes que estão revelados? E se não tem tanta coisa revelada, há espaço para tanta especulação? Então fiquem ligados nessas entrelinhas, com certeza, né? Nessas entrelinhas de quarta-feira você também vai aprender muitas coisas como eu tenho aprendido. Uma lição de quarta-feira, as nuvens. Então vamos buscar na Torá alguns significados de nuvem. Primeiro significado nós vamos lá buscar em Êxodo 40, versículo 37. Se a nuvem, e aqui o elemento prefixal, né, na verdade nuvem é Anã, aqui Reanã, se a nuvem, porém, não se levantava, né, que esse re que na verdade não tem som, então ale, e ale, não caminhava até ao dia em que ela se levantava, daí realute. Aqui na verdade é a mesma palavra, tá? Só muda na verdade os sinais massoréticos e o elemento prefixal, tá? Então nós vamos pegar essa questão de levantar aqui, seria o alá, seria subir, elevar-se, ascender, daí custar, desenvolver-se, conseguir, ter êxito, ultrapassar, imigrar para Israel, brotar, germinar, no sentido de vida também, surgir ou crescer. Mas eu vou pegar 3 elementos aqui ao longo dos slides: o subir, o ascender e migrar para Israel.
Essa nuvem aqui, ela traz uma conotação que é ao mesmo tempo proteção, orientação e bênção. Isso que a gente vai dar uma analisada agora ao longo dos slides. Primeiro, vamos analisar assim, esse sentido do subir lá e o sentido de purificação. Por quê? A gente vai lá no Shemot 24, versículo 15 e 16. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobria o monte. Essa é a nuvem, no caso, é o Eterno, é a beleza do Eterno. É ali o casamento, né? Começando ali aquela cerimônia, começando ali o noivado, vamos dizer assim. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu. Ou seja, era um símbolo justamente disso, da presença do Eterno, por 6 dias. E ao 7º dia chamou Moisés ao meio da nuvem. Lembra lá, casamento 7 dias, Succote 7 dias. Novamente o vínculo aqui com 7. O que foi entregue lá? Foi entregue a Ketubá. Entregue o seja Debrot, que no caso é a Ketubá. Esse subir para o monte no sentido aqui de purificação, no caso de Moisés, e no sentido de a glória do Eterno. Então veja o link aí, você se purificar olhando a glória do Eterno. No caso, o povo estava ali embaixo, a esposa estava olhando tudo aquilo. Então vamos lá, próximo. Agora a questão aqui, imigrar para Israel. A gente já explicou aqui que Israel, Yashar, seria a primeira parte da palavra, que significa retidão. El, Deus, retidão em Deus. Esse imigrar, nunca, você pode estar no Himalaia, a gente já falou isso aqui também, que você nunca desce para Israel, você sempre sobe no sentido de purificação, no sentido de elevação. O Shir, Lamaalut, é elevação. Tá, e vamos lá no Shemot 40:36. Quando, pois, a nuvem, aqui, Re, Anã, se levantava sobre o tabernáculo, daí o Mishkan, né, lá Mishkan, então os filhos de Israel, Benei Israel, caminhavam em todas as suas jornadas. Veja bem, essa nuvem no sentido de orientação, no sentido de proteção e de orientação. Eles não caminhavam, eles não se movimentavam no deserto. E o deserto, o ermo, o Bamildava, é símbolo de purificação do povo. O povo estava lá se purificando. E a nuvem é um símbolo dessa caminhada até a Nova Jerusalém, ou seja, dessa santificação. O crente hoje olha lá para trás, olha para essas histórias e busca no Eterno, que é essa nuvem protetora e orientadora. Aqui nós temos aqui, eu coloquei essas fotos justamente para marcar isso. Aqui a vinda, onde deve ser o nosso horizonte, o que deve ser o nosso objetivo. E aqui o Israel literal e o Israel espiritual. O Olam Hazé e o Olam Rabá, ou seja, o mundo de agora e o mundo do amanhã, o do porvir. Agora lembra lá que lá atrás está Beit Israel. Sukkah são 3 paredes, note o Bet aqui, justamente 3 paredes. E é a casa. Então, olha a diferença. Lá é você caminhar na santificação. Agora, o Shemot 40:38 é diferente. Portanto, a nuvem do Senhor, Anã e Yahweh, ou seja, Anã e Yahweh, estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava à noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa. Essa palavra Bet aqui se escreve Beit, se escreve com um B, Bet, e com um Tav. Tav é símbolo de aliança. Então você está dentro de uma casa e você está pautado por uma aliança. Na palavra tem o Yud no meio, que denota uma ação. Então é uma casa que tem uma ação pautada justamente na aliança. A aliança, nós já mostramos lá, o Aseret Debrot, toda a Torá é a instrução. E veja bem, os olhos de toda a casa de Israel. Essas 2 imagens aqui, eu coloquei uma de dia e uma de noite. Seria aquela nuvem que os protegia do calor e aquela nuvem que os protegia do frio escaldante do deserto. O Eterno, no próprio nome do Eterno, eu coloquei aqui em cima, Yehye Esher Yehye, significa eu serei o que eu serei.
O Eterno promete, no próprio nome dele, que ele se tornará tudo aquilo que for necessário para nos proteger, para nos orientar e para nos salvar. Aqui a questão de nuvem, mas ele também se fez carne e habitou entre nós. Então o olhar para essa nuvem, na verdade, é um símbolo de olhar para o próprio Yeshua, para o próprio Messias que estava vindo, só que não é um olhar metafórico, um olhar simples, abstrato, ilustrativo. Não, é um olhar que gera mudança. Olhar para a glória do Eterno é olhar para o Messias. Olhar para a nuvem do céu é olhar para aquele horizonte onde o Messias volta. E agora o Lúcio também volta. Pessoal, o que eu acho interessante aqui, que nós estávamos discutindo atrás das câmeras, é que nesse momento em Êxodo 40, nós temos uma nuvem e o povo de Israel, como o Ricardo mencionou, o povo se mexia conforme a nuvem se mexia. Então naquele tempo, você encontrar um casal, por exemplo, fazendo sexo dentro de uma cabana e traspassar os dois com uma lança, é uma coisa. Agora, se você sair nas praças da cidade traspassando o casal que está fazendo sexo no lugar errado, na hora errada, né, você encontraria dúzias de casais aí nas praças das cidades. Então é importante que a gente memorize esse tipo de comparação, porque surgiu nessa semana no grupo, né, Ricardo, uma discussão sobre a questão da pena de morte, que se tiver na lei do país, pessoal, nós não temos nuvens guiando mais um povo, nós não vivemos mais numa teocracia, isso precisamos ficar bem claro na nossa mente. Tem mais um Tumim, não tem Moisés indo entrar no Monte Sinai e falar direto com o Eterno? Exatamente. E às vezes alguém usa, né, o texto de que você deve respeitar as autoridades. Paulo fala, respeite as autoridades. A gente já explicou, gente, olha só. Vamos explicar rapidinho. Vamos explicar de novo. O texto de Romanos, que fala de autoridade, aquilo não é elogio. Não é elogio, aquilo é crítica. Aquilo é crítica. O povo, o que Roma entendia? Que toda autoridade vinha do próprio César. César para ele era Deus. Então a autoridade vinha daquele homem Deus. Agora o Paulo fala que não, vem do Kyrios, vem do nosso Senhor. Ele está falando que a autoridade que está lá vem do Senhor. Aquilo é uma advertência, veja bem. Vocês estão aí e vocês são representantes não de César, vocês são representantes do Senhor, representantes do Eterno, representantes de Yud-He-Vav-He, e vocês representantes do nosso Senhor. O poder que vocês pensam que é de vocês não vem de vocês, o poder que vocês têm vem do Eterno. Então vocês têm uma responsabilidade. E de aqueles que de fato cometem o mal devem ser castigados de acordo com o ensinamento do Eterno. E aqueles que fazem o bem devem ser recompensados. Agora fica uma questão. Veja uma crítica maior que o apóstolo Paulo faz. O que Roma fez? Matou o próprio Quírios. Matou o próprio Senhor. As autoridades, usando da pena de morte passível naquela legislação, né, que era passível, o Estado poderia mataram Jesus. Romanos, o apóstolo Paulo não dá autorização para Estado cometer atrocidade, cometer injustiça. É completamente diferente, é uma crítica. Eles mataram o próprio Quírios, de onde viria o poder deles para exercer autoridade. Então, pessoal, a gente espera que vocês tentem... Não precisa pensar como a gente pensa. Na verdade, nós pensamos assim e o argumento é por causa disso. Ou seja, nós tínhamos uma teocracia antigamente, depois tivemos vários impérios, quedas e subida de Israel. Temos Roma dominando, Roma mata, usando a própria lei do Estado, mata o Messias. E agora muitos defendem e falam que o Estado poderia ter pena de morte sim para matar quem ele quisesse, claro, não somente os bandidos ladrões. Deus é onisciente, Deus dá a vida, Deus tira a vida. Bom, pessoal, fica aí só a reflexão que eu achei bem interessante aqui sobre essa questão. Até porque também essas interpretações interferem também sobre essa questão das nuvens e da natureza da volta de Cristo, né? Você distorce tudo que você quer, quer dizer, como eu vou dizer, distorce, porque eu já estou criticando quem pensa diferente de mim, mas se você interpreta dessa forma, às vezes você pode também estar interpretando errado sobre essa questão da natureza da vinda de Cristo. E a Yara tem uma fala aqui importante sobre quais são os detalhes da natureza da vinda de Cristo que já foram revelados, né? E se há algum espaço para especulação. Porque às vezes, né, como a gente já está vem discutindo nessa semana, às vezes as pessoas têm um desejo de sentirem-se profetas, iluminados, trazendo uma nova luz. E eu abro mais um parênteses aqui, o canal Entre Linhas, ele não está querendo trazer luz nenhuma nova. O que a gente pega aqui é pegar a Torá, o que já está escrito, fala assim, pessoal, lê isso aqui com cuidado, lê isso aqui com os olhos de quem escreveu,
e não fique lendo com a sua visão contemporânea. E aí, como a Thaisa falou, volta lá também, né, sobre as deformações das interpretações. Por quê? Por causa das suas expectativas erradas e também por causa das suas vivências erradas. Então tome cuidado ao ficar interpretando a Bíblia. Tente ver a origem aqui, ó. Entre linhas está tentando mostrar para você, ó, as palavras significam isso. Então não há espaço para especulação. E da natureza da volta de Cristo? Então, nós estamos falando sobre o maior acontecimento que já ocorreu no mundo, que vai acontecer, né? Que é a volta de Cristo. Então, o cuidado, preocupação que a gente tem que ter de conhecer realmente como vai ser esse evento. Isso. O que já está revelado. E o que já está né? revelado, exatamente, sem acrescentar nada. Então, veja, nós estamos vivenciando aí um evento que também está acontecendo e está sendo contextualizado no mundo todo, que é a Copa do Mundo, por exemplo. Né? Então, todo mundo está acompanhando, todo mundo sabe. Aqueles comentaristas, eles sabem tudo sobre o que está acontecendo, o que os jogadores comeram, análise tática, tudo. E é um evento que não vai edificar a vida de ninguém, é um prazer, é um hobby, né, uma coisa que é interessante acompanhar, um passatempo, mas que os olhos do mundo estão voltados para aquilo. E muitas vezes a volta de Cristo, que é o acontecimento que vai definir a vida eterna de todo mundo, ou para perdição ou para salvação, existe uma confusão religiosa, por conta disso que você falou, de especulação, de interpretar errado o que já está escrito de forma clara. Expectativas erradas. Expectativas erradas. Então é importante a gente pontuar aqui algumas coisas bem específicas da volta de Cristo para que haja o preparo correto e para que ninguém seja pego de surpresa. Então, o primeiro ponto, a volta de Cristo, ela é literal. O que isso quer dizer? A volta de Cristo é a volta de Cristo mesmo. Ele não vai vir em espírito, em não força. Não é simbólico, não vai ser um sonho, não vai ser nada místico, não tem aquela coisa, Cristo voltou no seu coração, e Cristo voltou para mim. É uma coisa literal. Cristo volta mesmo. Pessoal, uma forma visível, todo olho verá. A Bíblia diz isso. Assim como temos o exemplo, né, o relâmpago sai do Oriente para o Ocidente, todo mundo vai ver. Então, isso já derruba uma teoria que existe aí, né, uma doutrina do arrebatamento secreto. Então, se todo olho verá, vão existir pessoas aqui. Eu teria que apagar esses versos da Bíblia para poder ter essa interpretação. Então, fica uma coisa descontextualizada, né? Cristo volta para buscar pessoas. Então, se ele voltar e todos já foram arrebatados, ele volta para quê? Então veja que como existe uma certa incoerência quando a gente não interpreta corretamente o texto bíblico. Inclusive o credo católico, que eu sei de cor, né? Ensina a criança o caminho que deve andar, que ele vai lembrar pro resto da vida, pelo menos. Ele se desvia, mas lembra o resto da vida. E no credo católico diz assim, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E muitas vezes a gente vê, né, nos velórios, às vezes de amigos ou de familiares católicos, que eles acham assim que a pessoa morreu e já está lá no céu. Não, eles mesmos na oração falam de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então aí já é uma incoerência, porque, né, Cristo ele volta para dar recompensa, para buscar pessoas. Então, se não tiver mais ninguém aqui, né, por conta de arrebatamento ou de... Mas a gente vai falar sobre os mortos na quinta-feira. Então, é literal, é visível, todo olho verá, tá? Ninguém vai ser pego de surpresa. Vai acontecer ao mesmo tempo em todos os lugares, é uma coisa onipresente. Então, quem está no Japão vai ver, quem está na Rússia, quem está no Brasil, todo mundo vê ao mesmo tempo. As pessoas, todos os salvos vão encontrar Cristo nos ares, né? Cristo não pisa aqui nessa terra, pelo contrário, os anjos levam. Importantezinho, né? Cristo não pisará nessa terra na segunda vinda, pessoal. Talvez, vamos falar, né, que esse talvez é um ponto decisivo entre você saber que é o Messias de verdade, Jesus, e o falso profeta. E está na simbologia do casamento. O noivo entra carregado na cidade. Não põe o pé direito. Entra carregado. Olha que interessante, né? Tudo linkado aí na Bíblia. Então, assim, a Bíblia é clara em descrever a volta de Cristo, como vai ser, o som de trombetas, os anjos que acompanham. Então, não tem como você mistificar isso ou interpretar de forma errada, porque o texto bíblico é muito claro. Não tem como, ele não dá margem para outras interpretações. Então, é isso que a gente tem que pontuar bem. O conhecimento bíblico, o estudo da Bíblia, ele revela exatamente como vai ser a volta de Cristo, para que você se prepare, para que eu me prepare e para que ninguém seja pego de surpresa, porque vai ser algo bem específico, bem pontual, claro, ninguém vai ser pego de surpresa e todos vão ter a possibilidade de se prepararem agora para que esse dia seja glorioso, seja um dia de festa, como a gente já falou. Que ela falou, ninguém vai ser pego de surpresa, nós temos os trombetas, assim como no casamento tinha as trombetas, o noivo está chegando, tocava as trombetas e via o noivo carregado. Pessoal, essas são as entrelinhas, hein? Fiquem muito ligados, eu sei que o clima às vezes esquenta aí, mas é necessário que a gente fale, pelo menos o que a gente interpreta atualmente, ok? Bom, não esqueça, pessoal, de deixar o seu joinha missionário para que você promova o vídeo no ranking do algoritmo do YouTube. Se inscreva se não é inscrito ainda no canal, acione o sininho, né? E divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, né? Nós temos aí, graças a Deus, 3 mil
mais de 3 mil inscritos, né? Aos poucos nós estamos crescendo, tem um pessoal até que está jogando rumo aos 5 mil, né? É isso aí, pessoal. Vamos. Entre linhas do novo tempo. Entre linhas do novo tempo. Mas a gente acha muito importante que você desenvolva, né, essa missão aí na sua igreja de resgatar, né? Nós estamos falando já que nosso fim está ligado ao início, né? Resgatar essa origem, pessoal, né? Nossos segredos, aí se há algum segredo não revelado, está lá na Torá, é só você entender e interpretar, beleza? Então nos vemos nas entrelinhas de quinta-feira. Então agora nós chegamos aqui nas entrelinhas da penúltima lição dessa semana, nas entrelinhas de quinta-feira, os vivos e os mortos, dessa 13ª lição do segundo trimestre de 2018. Bom, para começar, né, nós vamos continuar a linha narrativa, né, que nós estávamos usando nas nuvens. E as nuvens hoje, geralmente, né, elas se juntam e produzem água, chuva. E aí nós vamos continuar essa análise bíblica, como é importante, né, esses simbolismos bíblicos sobre a questão da chuva. Vamos falar e vida e morte. A vida e morte. Relacionado com vida e morte. Chuva serôdia, chuva temporânea. Se não tem chuva, não tem vida. Exatamente, né? Estaríamos todos mortos. E falando sobre os mortos e os vivos, né? A Yara tem uma fala bastante interessante aqui, só para você ajudar seus alunos a estruturar o pensamento, sobre os 4 grupos de pessoas que haverão, né, na ocasião da vinda de Jesus. Teremos 4 grupos de pessoas. Fiquem ligados, vocês vão descobrir então quais são esses 4 grupos. Iniciamos então aqui com os slides sobre a chuva. Vamos lá, lição 13, quinta-feira. Vivos ou mortos? Por que nós vamos falar de água? Nós vamos falar de chuva aqui. Sukkot era uma festa que acontecia justamente no momento em que iria iniciar as chuvas. Nós temos dois tipos de chuvas que são trabalhados com simbologia na Bíblia, né? A chuva temporã e chuva serôdia. A chuva temporã é chuva para plantio. Chuva serôdia é para colheita. E o Sukkot era justamente isso, seria o começo da plantação. Agora, tem toda uma simbologia aí relacionada, né? Vamos analisar essa simbologia. Aqui, Maim é como se fala água em hebraico. Tem um Men, um Yud e um Men de novo. O Maim é símbolo de purificação, a água é símbolo de purificação, símbolo de vida. Teve uma pessoa que falou no canal que não entendia de onde eu tirava isso daqui. Isso daqui é o seguinte, pictografia é como o hebraico começou. É lá no início, as letras, elas não tinham essa forma quadrática aqui. Olha. Veja que se você fizer um quadradinho em volta aqui, você consegue. Ela tinha formas de coisas concretas. O Aleph era a cabeça de um boi, e assim por diante. O Lamed era um cajado. Então ela tinha. É daí que a gente tira significados. Na verdade, cada letra funciona como se fosse uma palavra. Então, o Aleph, por exemplo, cabeça do boi, poder. E assim que se construiu o idioma. Tá? Então vamos lá. Aqui o Men é símbolo de água e é símbolo de vida. Numa realidade do Oriente Médio, gente, se não chove, se não dá para plantar, ninguém come. Eles vão ter que fazer o quê? Eles vão ter que jejuar. E se não chover enquanto eles jejuarem, eles morrem. Então por isso, água, vida. Tá, vamos lá. Aqui. A gente tem aqui o exemplo. Lembra que eu falei que as quatro plantas que eram utilizadas no Sukkot? Isso. Que a gente falou que foi uma prática medieval, mas que na verdade aquilo é a tradição que diz que são aquelas. O que a gente buscou na Torá é isso aqui. E eu vou pegar essa planta aqui especificamente, que era uma das 4, né? Ve'arei Nahal, que é o salgueiro das ribeiras. Essa ribeiras aqui, que seria o Aravá, né? Essas ribeiras aqui, ela justamente traz essa conotação de água dentro da própria palavra. Então, dentro da festa do Sukkot está relacionado também com vida. A volta do Eterno é uma sombra que ela é diretamente ligada à vida e morte. Vamos entender um pouco melhor isso daqui. Lá no Cântico de Moisés,
Deuteronômio 32, 2. Vocês já viram, acompanhar a lição que falava do Cântico de Moisés. Esse Cântico de Moisés, a gente encontra essa coordenada lá em Deuteronômio, no Devarim. Veja bem, goteje a minha doutrina como chuva. Então veja bem, não é, gente, a doutrina do Eterno não é brincadeira, é vida e morte. Então a gente fica vendo gente por aí pela internet brincando com a revelação de Yoshua, brincando com o Apocalipse, querendo ser estrelinha, querendo trazer novidade. Isso é coisa séria, isso é vida ou morte. Ó, destile, né, tisal, como eu dito, como o orvalho. Então essa primeira palavra aqui, que foi traduzida por goteje, arof, e arof é tipo caia. É uma coisa forte, inclusive aqui arado, gotejar, verter, quebrar, decapitar, degolar, destruir. É um cair forte, maciço. Então é uma palavra que traz uma conotação pesada, apesar de no nosso idioma estar goteje, mas não, caia forte a minha doutrina, como chuva, matar, aqui elemento prefixal, matar. Aí destile, sal, ou meu dito, como o orvalho. Então aqui cai forte, a doutrina cai forte e o dito cai como orvalho, como chuvisco sobre a erva, como gotas de água sobre a relva. Gente, doutrina, a palavra da Eterna é coisa séria. Você querer pegar a palavra da Eterna, querer virar estrelinha, você está incorrendo uma responsabilidade tremenda. Vamos tomar cuidado com isso. Então vamos lá. Agora aqui, para onde a doutrina deve nos levar? Esse que é o ponto. Osés 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. Em algumas traduções fala que a sua saída é certa. Na verdade, não tem essa palavra certa. A gente deduz que a saída do Eterno é como a alva, e a saída da alva é certa. E ele a nós virá como chuva serôdia. Chuva serôdia, melekedosh, aqui o elemento ficção, que regue a terra. Então veja bem, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Então conhecer o Eterno através de sua palavra é como chuva serôdia. Por que chuva serôdia? A chuva serôdia é aquela antes do plantio, ou seja, o Evangelho já foi plantado, veio a chuva temporã. Agora você conhece o Senhor, ele já está no teu coração, e é para crescer o broto e dar frutos do Espírito. Aqui chuva temporã, a gente encontra em Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter primeiro revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vamos lá, próximo slide. Então vamos lá, último slide, que eu vou tratar aqui do 7º dia do Sukkot, é o Rosh Hashanah Rabbah. Vou começar aqui com João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então veja bem, vida eterna é justamente conhecer o Eterno e conhecer o Salvador. Aqui Salmo 118:25, a gente tem aqui o seguinte verso. Vamos lá. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Senhor, nós te pedimos. Prospera. Esse salmo aqui, provavelmente, estava sendo recitado naquela fala de Cristo, naquele momento do Sukkot, quando Cristo fala que aquele, porém, que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte que jorrar para a vida eterna. Esse salmo ele é falado no Sukkot. Ana, eles não falam Yahweh, né? Ana Adonai, Roshi Ananá, Ana Yahweh, Roshi Ananá. Essa água da vida que está em Apocalipse. Então veja bem, esse 7º dia do Sukkot é justamente uma comemoração do Messias como sendo fonte da vida. Lúcio, volta. Legal, pessoal. E seguindo agora, a analogia dos vivos e os mortos, é interessante que a Yara vai falar aqui sobre os 4 grupos de pessoas, né? Parece que não, parece que vai ter só os salvos perdidos, mas quais serão esses 4 grupos aí, Yara? Então veja bem, na ocasião da volta de Cristo, nós vamos ter, no grupo dos salvos, nós vamos ter aqueles que estarão vivos, que vão ver Cristo voltando na nuvem dos céus, e aqueles que já morreram salvos, crendo nessa vinda, crendo e se prepararam para este momento.
E nós teremos também outros dois grupos. Nós teremos os perdidos, os ímpios, vivos, que também vão ver Cristo voltar, inclusive vão pedir para se esconder que as rochas, né, caiam sobre eles, porque a glória da volta de Cristo vai ser muito grande. E vai ter também os ímpios, os perdidos, que já morreram também, só que não morreram crendo nessa esperança, tá? Então, que certeza nós temos isso? Nós vamos até citar alguns textos aqui para você contextualizar aí. Então, primeiro, quando Jesus ele ressuscitou Lázaro, ele citou a seguinte frase, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele disse isso não apenas para que eles crescem nas palavras. O mais impressionante é que ele realmente ressuscitou Lázaro, provando o poder que ele tem sobre a morte. E a volta de Cristo, ela vai trazer novamente essa ressurreição dos fiéis, dos salvos que morreram crendo nessa verdade. Isso é o que diz lá em Romanos 6,5, 1 Tessalonicenses 4,16, 1 Coríntios 15, 42 a 44. São textos que confirmam que Cristo vai ressuscitar os salvos. Para quê? Para receber o galardão, como a Bíblia mesmo diz, né? Para serem transformados. Esse corpo corruptível, né? A gente é importante dizer que nós habitaremos pela eternidade nesse mesmo corpo, tá? Nós não recebemos um outro corpo, ele vai ser transformado, né? O que é corruptível vai se tornar incorruptível, no abrir e piscar de olhos, seremos transformados, né? E os textos que confirmam então que quando Cristo voltar, os vivos, né, que estiverem por ocasião da volta de Cristo, eles vão ser o que? Transformados e arrebatados, juntamente com ele nos céus. Filipenses 3:21, 1 Tessalonicenses 4:17. Então esses grupos estarão vivos, né, os vivos e os mortos salvos vão para o céu com Cristo, né? E os ímpios, os que virem, eles vão olhar Cristo, mas eles já vão morrer novamente. Eles só vão ter a certeza, né, de que Cristo realmente é o Salvador, né, e vão reconhecer isso, mas eles morrem em seguida. E aí, depois do milênio, que esse grupo de ímpios, eles ressuscitam para então ter o quê? A condenação final, o juízo final realmente, né, e a morte eterna. Então. Pessoal, essas foram as entrelinhas de quinta-feira. É importante que você tiver algum amigo no trabalho, alguém que tem dúvidas sobre o estado dos mortos, né? Os textos que a Era citou, eles estão na linha da lição, e você pode estudá-lo, pode passar esse vídeo para ele assistir, porque é muito importante, né? A gente às vezes discute aqui, se alguém está discutindo sobre a ordem das taças, das trombetas, mas é que tem gente que ainda está lá no primário, no estado dos mortos, ainda acredita que morre e vai para o céu. Então assim, são vários estágios aí, não que um melhor, pior, mas são estágios dos degrauzinhos, né, da escada, cada um está aprendendo aí, né, de acordo com o que Deus tem mostrado para eles, ok? Então fica aí novamente, pessoal, encerramos aqui as entrelinhas de quinta-feira. Deixe seu joinha, se inscreva no canal se não é inscrito, acione o seu sininho, comente aqui, e se quiser participar do grupo do WhatsApp, acesse aqui a descrição do vídeo, tem um link lá para você clicar e entrar automaticamente. Lembrando que de preferência que você entre no grupo, veja o que o grupo partilha para você, os materiais, alguma discussão, mas a ideia é principalmente focar no canal Entre Linhas, ok? Não é para virar um grupo de discussão genérico ou geral, não. É do canal Entre Linhas para troca de informações entre os inscritos. Do dia da semana. Do dia da semana, da lição e dos slides, ok? Pra gente não ficar muito assim, senão o pessoal começa a enviar lição da Escola Sabatina, vídeo do pastor Saraiva. Pessoal, isso é muito legal, mas é que a gente recebe, eu recebo isso em outros grupos que eu participo. Todo mundo recebe, todo adventista recebe. Isso, então nas entrelinhas vamos tentar deixar o grupo para entrelinhas. Beleza, pessoal? Só fica aí esse apelo final, antes do apelo que virá então na sexta-feira. Nos vemos então nas entrelinhas de sexta-feira. Ok, pessoal, então agora nós chegamos então aqui nas entrelinhas de sexta-feira, né, dessa 13ª lição, última lição desse segundo trimestre de 2018. Já fica aí, né, pessoal, o apelo para que você se inscreva no canal, deixe seu sininho, ou deixe seu joinha, acione seu sininho, já estou até confundindo, né? Também são já meia-noite já, e é o que a gente vai terminar cedo hoje. Hoje vai ser cedo. Em respeito à Yara, que precisa nada mais, nada menos do que sair para a viagem às 5 da manhã, pessoal. Então, novamente, pessoal, nós vamos trazer agora aqui na sexta-feira
Duas falas. A primeira fala é do Ricardo sobre um pouco sobre a origem desse canal, desse projeto, por que nós estamos aqui, como que foi o processo, até porque para que vocês conheçam um pouco mais e até entendam um pouco das nossas dificuldades às vezes de responder ou de... na verdade nós queremos não é para parecer que a gente está fazendo isso aqui, é para compartilhar algo que a gente acha importante. E depois a Yara também tem uma fala bastante interessante sobre o apelo, né? Ou seja, fazer aquele apelo agora geral, uma vez que você tem tudo que a gente viu sobre essa questão da verdade presente, sobre a questão de você conhecer o quadro completo, das expectativas erradas que você pode ter. Então, fiquem ligados aqui. Vamos começar então com o Ricardo, né, Ricardo? Algumas vezes as pessoas falam como surgiu o projeto, por que existe o projeto, como que surgiu Entre Linhas? Isso. O Lúcio está acostumado com o slide, eu já estava até saindo. Bom, então vamos lá. Seguinte, gente. Eu falei no grupo, inclusive, que ia falar da onde surgiu. O negócio é o seguinte. Há muito tempo, há uns dois anos e pouco atrás, o meu pai teve um ataque cardíaco, ficou muito ruim, ficou doente. E daí a vida da gente mudou assim de um jeito pesado, né? O pai sempre foi muito super protetor, coisa e tal. E daí a gente se viu numa situação que na verdade ele ficou fragilizado e ele era aquele que sustentava tudo, era o apoio, né? Escondia tudo, na verdade, até da gente, protegia assim de um jeito, né? E daí a gente se viu na situação que a situação se inverteu. Aquele que era muro precisou ser protegido, né? E nessa fase da vida da gente foi sim absurdo, assim, a gente teve só de Deus mesmo, viu? Porque clichê, desculpa gente, mas nessa situação clichê de crente é a pior coisa do mundo. Você já está passando por uma situação difícil e vem com aquelas frases feitas e que você que tem a capacidade de buscar as entrelinhas acaba incomodando mais ainda, só atrapalhando mais. Então, gente, quando tiver pessoas numa situação difícil, sofrimento, né? A melhor coisa é chore com os que choram. Jesus, o próprio Eterno, Yeshua, e sabendo tudo que sabia, Jesus chorou frente a situações difíceis. Me permita só abrir um parênteses, já que você tocou nesse assunto, talvez não tenhamos outra oportunidade. Eu também acho muito delicado aquela pessoa que chega em velórios muitas vezes e tá lá, né, lutado, chorando, coisa, não chora não sei o que, não sei o que. Meu amigo, é o que o Ricardo falou, chore com os que choram, ok? Quando você for num velório, a melhor prática que você tem que fazer, olá, tô aqui. Só. Estou aqui para o que você precisa. Só aqui. Só precisa de uma coisa. Não tente consolar a pessoa, não tente ter palavras feitas, nada. Ó, tô aqui, meu ombro tá aqui, precisar de alguma coisa. Isso é o suficiente. Mas agora vamos pro lado bom e porque também que surgiu o canal, porque se na verdade esse tipo de clichê não ia inspirar ninguém a porcaria nenhuma, vamos ser sinceros. Então o que aconteceu? Naquele período difícil, foi incrível. Tudo que era pedido para o Eterno era dado. Tudo. Foi incrível. E daí a forma de retribuir foi isso. Entre Linhas surgiu por causa disso. Entre Linhas, como o Lúcio sempre fala, surgiu no meu coração, coisa e tal, mas ele não é só meu, né? Inclusive, eu tenho séria desconfiança que o Lúcio é um robô, não é um ser humano. Para quem não sabe, o Lúcio ele é profissional da área de informática, o Lúcio é PhD pela USP, inclusive. A hora de trabalho do Lúcio não é barata e ele está fazendo aqui sem cobrar um centavo. O Alexandre, que estava aqui do lado, que ficava logo do lado esquerdo aqui, ele só parou. Primeira coisa que ele fez, ele começou a eliminar as coisas de lazer dele para estar aqui fazendo esse programa para vocês. Para que está fazendo esse canal. E ele só deu uma pausa porque a mãe dele faleceu. E ele estava... Embrulhou tudo, né? O trabalho embrulhou tudo, ele tinha que estar junto com o pai dele. É um esforço muito grande. Quando a saúde dele começou a dar sinal de problema, ele falou, não, tem que dar um tempo. Preciso dar uma pausa. Exatamente, eu preciso dar um tempo. Eu sou profissional liberal, não preciso disso aqui, o Lúcio não precisa, o Alexandre não precisa. A gente nunca vai começar a cobrar por CD. Começar a querer dar curso, que não tem nenhum interesse financeiro. A finalidade do programa foi retribuir bênçãos e dádivas recebidas e compartilhar isso com as pessoas. Acabamos recebendo outras bênçãos com relação ao programa. O Lúcio e o Alexandre aqui, eles estão aqui porque eles são estrelinhas de Jesus. No meu caso, foi porque eu tive uma experiência
Uma experiência que isso surgiu... Impulsionou você a... Isso surgiu num momento de angústia, efetivamente. Eu só sabia ficar chorando em hebraico debaixo do chuveiro. Inclusive o Lúcio sabe, ajoelhar para mim, uma oração para minha cabeça no chão. Então assim, nesse momento, tudo o que foi pedido foi recebido. Então, o que eu queria deixar aqui claro, a gente recebe muito apoio de gente, muito apoio. Então a gente agradece o apoio de muitos, mas a gente recebe também, desculpa essa pessoa, muita extensão de saco. Muita pancada. Hater a gente nem liga, sabe? As bestas, né? A Yara não estava aqui, mas... Não, hater a gente nem liga, mas... Às vezes eles nos divertem. É até engraçado, exatamente, eu acho até engraçado. Mas mas incomoda às vezes quem faz parte do nosso próprio povo, mais ou menos igual aconteceu comigo quando eu estava passando aquele momento difícil com aqueles clichêzinhos babaca. Gente, aqui não tem estrelinha, ninguém está aqui por estrelismo, mas esse estrelismo, muitas vezes, de irmãos nossos, isso incomoda pra caramba. Eu ia dizer uma outra palavra aqui, desculpa, não sou perfeito, mas isso incomoda pra caramba. Então, eu vou encerrar a minha fala aqui. E... detalhe, não tem nada a ver com o grupo de WhatsApp, tá? Para ninguém ficar se doendo aí, não. Tá. É outra história, né? Na verdade, as minhas palavras são assim, ninguém está fazendo aqui para aparecer, ok, pessoal? Desde o começo a gente sempre teve essa preocupação, isso aqui é feito com muita oração, apesar da gente não orar aqui na frente das câmeras, porque eu não me sinto muito à vontade, o Ricardo também, como já expressou, não sente a vontade de fazer uma oração que será gravada, a gente tem esse problema, assim, conexão com o eterno indireta. Talvez um dia a gente aprenda, quem sabe, né? O pessoal fala, não, mas você vai orar para que Deus abençoe quem for assistir. Então, um dia que a gente entender só baixar, colocar a cabeça no chão que ninguém vai ver. Certo? Mas então tenha certeza, pessoal. Hoje eu posso falar, né, olhando nos seus olhos aqui através da lente, né, mas que não há nenhum orgulho no meu coração quanto a esse canal. O objetivo principal nesse 1 ano de canal, eu mesmo tenho crescido muito, né? O Ricardo tem verbalizado também porque força a estudar, então ele tem crescido, o Alexandre também, né? As pessoas que participam aqui. Então, na verdade, eu me sinto muito feliz de participar desse projeto por ver vidas sendo edificadas. E como o Ricardo colocou, graças a Deus, muita pessoa apoiando esse ministério. Muita pessoa mesmo falando, pessoal, que estudo legal, como eu aprendi muito com vocês. Então, assim, eu até arrepio de falar, porque eu leio os e-mails, eu me emociono lendo as mensagens, os comentários, porque, nossa, a gente está podendo ajudar uma pessoa e a gente nem conhece, ou seja, nem quer coisa em troca, estamos ajudando, ok? Então, assim, que vocês que estão apoiando o canal, muito obrigado mesmo, nosso obrigado de coração. É um projeto que se tivesse uma pessoa assistindo, nós estaríamos aqui gravando para essa uma pessoa. E é um projeto assistindo. que não está fácil. E exige sacrifício. Exige muito sacrifício, eu estou extenuado, o Lúcio também. O Lúcio fica até 4 horas da manhã editando esse vídeo para vocês. A gente sai meia-noite, ele fica até umas 4 editando esse vídeo. O Alexandre não, como eu disse, o Alexandre também não aguentou. Então assim, gente, vamos pôr um pouquinho a mão na consciência aí, né? E bola para frente. Vamos para frente, né? Boa notícia, né? O Alexandre estará conosco para iniciar o próximo trimestre. Então, ele já confirmou a presença, a vida dele já está mais organizada. Vamos ver como que a gente consegue formatar para que exija menos demanda aqui. Minha última fala, eu só não parei até hoje por causa do meu pai, que felizmente está vivo ainda, e do meu outro pai, que eu acredito que é ele que também quer que continue, porque tem muito irmão que apoia a gente do contrário. Faz parte. Matar o rei do universo nessa terra, imagine nós, né? Vai lá, Yara, então encerre para nós agora essa lição, essas entrelinhas. O que você tem para dizer para aquele que acompanhou todos os estudos, que refletiu nos assuntos que nós levantamos aqui? Esse estudo realmente é maravilhoso, né? A volta de Jesus, ela traz muita esperança para o nosso coração. E como vocês até disseram aqui, o conhecimento, quando ele não é compartilhado e quando ele não muda a nossa vida, ele se torna inútil. E o que o canal tem feito é exatamente isso, compartilhar a esperança, compartilhar essa mensagem linda com as pessoas, e isso transforma a vida de quem está aqui, desse lado, e quem está recebendo essa mensagem. E precisa, né, transforma um ensino hipócrita. E tem um pensamento muito interessante que finaliza a lição, com relação a realmente esse testemunho, esse compartilhar, né? Porque nós vemos, a Bíblia diz que as obras de Deus, a criação de Deus revela a sua grandeza. Mas as estrelas no céu, elas não falam na segunda vinda do Senhor. Os pássaros que gorjeiam nas árvores, eles não anunciam essa verdade. Essas coisas, elas podem até revelar algo bom, algo grandioso sobre Deus, mas elas não especificam como vai ser a volta de Jesus, elas não especificam como é o preparo que demanda por conta da volta de Jesus. Isso cabe a quem? A nós. A nós.
o conhecimento ele está destinado a quem? A quem tem acesso a ele. Então fica aqui, né, a dica e também o apelo para que nos inteiramos mais da revelação de Cristo, para termos a nossa vida transformada e, em contrapartida, conseguir também transformar a vida de quem entra em contato com a gente, seja online, seja pessoalmente, né, através da internet, porque isso amplifica a obra de Deus aqui nessa terra, que é importante, né, e é o que Deus espera de nós, né, que a gente possa ser realmente as trombetas, né, que a gente possa soar a palavra dele para todos que querem ouvir, que estão dispostos, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo. Exatamente. Eu às vezes fico imaginando, imagina você encontrar uma pessoa no céu, né, e a pessoa fala assim, nossa, eu assisti o Entre Linhas. Né? Vai ser assim, um prazer imensurável, como ela já colocou aqui. Então, a gente não tem noção do alcance, né? Não tem, né? Tem o João Cavaco, que está meio ausente nos comentários. Não, ele voltou. Voltou? Comentou ele ficou um pouco incomodado com os pastores. Ah, tá. Ele gostou da Thaísa, ele elogiou a Thaísa e falou que estava difícil de digerir o que os pastores... O João Cavaco é lá da central de Lisboa, de Portugal. Nós temos também o Sacomani, que é da Angola. Tem também vários brasileiros aqui mesmo do Brasil, do Sul, do Norte, que sempre estão comentando conosco, falha a minha memória nesse momento. Mas tem pessoas, eu acompanho, né, as views pelo YouTube, tem pessoas nos Estados Unidos, no Canadá, espalhado na Europa inteira, o pessoal vendo o vídeo. Então um dia, quem sabe, a gente conheça essas pessoas, né, se não aqui. Né, como o Ricardo às vezes já conheceu algumas pessoas lá em Maceió, né? Onde que foi que te reconheceu? Foi em Maceió. Maceió, né? Se não é aqui, mas na verdade a gente nem faz isso para ser reconhecido, ok? Mas será um prazer falar assim, nossa, aquelas madrugadas editando vídeo, gravando, preparando conteúdo. E não há dúvida de que a mídia é hoje um instrumento de Deus para alcançar muita gente. Com gente. certeza. E né? tem que ser usado dessa forma. E deixa... Só um último, tá, gente? Pode falar. Pode falar que ainda não deu meia hora de vídeo. Rapidinho. Gente, a gente traz aqui todas as informações. Então, se tem algum pensamento diferente, a gente traz. Mas aqui a gente não apoia a dissidência. Só isso, rapidinho. Sim. E a última coisa que eu queria falar, né, quando o Ricardo chamou para o projeto, eu tenho um pensamento matemático. O YouTube é cheio de porcaria. Cheio de coisas inúteis, vídeos inúteis, né, de piadas que não acrescentam nada, só blasfemam ainda mais. Aí eu falei assim, boa ideia. Porque se a gente colocar um videozinho lá, vai reduzir a proporção de inutilidade. Entendeu, pessoal? Se a gente ausenta, eu sempre falo isso, né? Aonde o bem se ausenta, o mal se apresenta. Então a gente tem que pegar as mídias, tem que estar no Facebook, tem que transmitir culto de igreja ao vivo, a gente tem que inundar essa mídia com a mensagem de que Cristo está voltando. Então fica aí o apelo para que você na sua igreja assuma um ministério de comunicação e faça comunicar mesmo essa verdade por todas as mídias necessárias. E não pense assim, mas é que eu estou aqui num bairro pequeno. Pessoal, na verdade a internet vai passar por um processo, né, que é aquele processo de expansão, que o cientista até tem certas razões, muitas vezes, nessa lógica, que vai passar por um processo de expansão, mas a pessoa prefere assistir algo regional. Ok? Então depois vocês vão ver que vai vir uma onda de vídeos regionais. Então a pessoa vai valorizar mais, vai ter um viés, tem um ETE, que é um estudo de confiança em conteúdo. Então você vai ver que produz algo, sabe, para a sua igreja, para a sua comunidade, para que ela também seja transformada pela mensagem que Cristo tem para eles. Ok? Então chega por hoje, né, pessoal, de Entre Linhas. Fica um abraço para vocês, tá? Esses últimos assuntos aqui foi só um desabafo, né, para vocês. Então... E nos vemos na primeira lição do terceiro trimestre de 2018. Meio ano já estão passando, hein, pessoal? Tchau, tchau. Tchau.